Neste Bitalk vamos falar com o Pedro Tavares, ex-secretário de Estado da Justiça. Um especialista em tecnologia que nos vai explicar porque é que nós não confiamos na Justiça e porque é que ela demora tanto tempo. Vamos perceber também se os juízes estão a chegar a fim de prazo e porque é que nós continuamos a produzir leis inúteis. Mas tu achas que a Justiça está melhor? Tem a ver também com a forma como a justiça é fechada e opaca. Parece-me que há aquela cultura que é, epá, se tu não concordas, vai para o tribunal. Só com isso, nós tivemos um aumento de 70% de pagamento voluntário das Mas dívidas. depois de falar contigo fico mais otimista sobre a Justiça. Nós também temos de dar a resposta, enquanto Estado, de simplificação, para que muitos desses processos não devam ir para o tribunal. Eu não estou a ver nenhum político tomar essa decisão. E nós temos que ver que a transição digital é cara. A transição digital custa dinheiro. Há falta de talento em determinadas áreas no Estado. Pá, é uma loucura total, não é? Como é que isto se consegue evitar? Mas nas organizações também funciona da mesma forma. Este é um desafio que todas as organizações hoje em dia têm. Por acaso, uma das coisas que se vê também é parece que há falta de comunicação na Justiça, não é? Porque a percepção das pessoas é que a nossa Justiça não funciona. Não funciona? Ou funciona? Qual é a tua opinião? A nossa justiça funciona. E a minha opinião Funciona é que... devagar. Não. Também é uma percepção. Ah, E ok. nós temos aqui... A justiça é uma área muito, muito ampla. E um dos problemas é nós também não... Muitas vezes, quando falamos de justiça, não percebemos bem como é que funciona a justiça. Portanto, primeiro, nós temos uma coisa que é a autonomia e independência da justiça. E, portanto, a administração da justiça, que é aquilo que, por exemplo, um governo faz, é obviamente algo que é totalmente diferente do que é a decisão dos tribunais. E, portanto, não há nenhuma interferência, nenhuma ligação entre uma coisa e outra. Isso é logo a primeira coisa. E, portanto, quando nós trabalhamos na justiça, e, por exemplo, a modernizar a justiça, o que temos que fazer é influenciar boas práticas na gestão, na administração dos recursos, na melhoria e dar condições, na evolução tecnológica. Isso é fundamental. Agora, esta parte da percepção é importante. Porque é que eu digo isto? Nós temos duas áreas na justiça, ou seja, aquilo que chamamos a área comum, que são os processos da área civil, criminal, etc. E depois a área administrativa e fiscal, que tem muito a ver com as empresas. E essa é uma área que depois eu já vou na área comum. Nós temos, por exemplo, sempre a falar na área... Que é onde há a percepção, não é? Que a Justiça é lenta, etc. Que é a área Mas- comum dos tribunais. Só que na área comum dos tribunais, portanto, nós temos 7 meses, por exemplo, na área penal. Portanto, são tempos... 7 meses porquê? O ano tem 12. Não, 7 meses médio, tempo médio. Portanto, Tempo médio Tempo de médio- se chegaram... o tempo médio na área De dos chegar a tribunais, começar um culpa. processo e terminar a, o processo. e a decisão final. Portanto, são tempos que são relativamente bons. Na média, Pedro, a rondam primeira decisão, a primeira decisão. depois há os recursos, Claro, está bem. então mas, já se prolonga em anos, não é? mas na área, exceto em algumas áreas, e nós temos aqui na área das execuções, há alguns atrasos. A média são cerca de 22 meses no geral, portanto, a média global. Cerca de 2 anos. E é influenciada sobretudo por causa da área das execuções, que muitas vezes tem a ver com aquilo que decorre fora do tribunal, ou seja, por exemplo, se estamos a falar de uma penhora, etc., aquilo que está ligado com, por exemplo, os solicitadores que têm que fazer a penhora, todo o trabalho ou neste caso os agentes de execução, que têm que fazer esse trabalho, e portanto o processo muitas vezes decorre fora dos tribunais. Mas nessa área, na área comum, o tempo médio, exceto nos grandes casos, eu depois já falo um bocadinho sobre essa questão, exceto naqueles grandes casos mediáticos, não é um tempo que seja superior àquilo que é a média que nós temos nos outros países, sobretudo os países da OCDE, que são aqueles em que nós fazemos a medição. Onde é que nós temos mais problemas? É na área administrativa e fiscal. Temos muitos processos que muitas vezes são muito antigos. Ou seja, a área administrativa e fiscal é tudo o que diz respeito da relação dos cidadãos com o Estado. A relação dos cidadãos com o Estado, ou seja, tudo aquilo que tem... Qual é o e das peso? empresas com o Estado, sobretudo. Certo. Qual é com as o empresas... peso que isso tem em toda a justiça? Nós temos cerca de... representa uma área... Nós temos... Temos posso de casos. explicar? Em termos de casos. Vou explicar aqui. Nós temos à volta de 500, só para percebermos aqui, temos cerca de 500 mil pendências naquilo que são na área comum e cerca de
menos de 100 e qualquer coisa, 180 mil pendências na área administrativa e fiscal. A área administrativa e fiscal representa uma percentagem significativamente mais pequena, cerca de 20, 30% do total daquilo que são os casos. O que é que acontece? Espera. Sim. 30% dizem respeito a tudo o que é conflito entre o Estado e os cidadãos e as empresas, não é? Sim, Ou seja, há uma entidade que é responsável por 30% do... não é uma entidade. Portanto, isto não é uma entidade, é uma jurisdição. Portanto, é uma jurisdição. E Não, mas há uma entidade que é o Estado, Uhum. em termos abstratos, que é responsável por 30% dos conflitos. Não, 20 a 30% que tem a ver com tudo o que é a nossa relação, ou o que as empresas, sobretudo as empresas e os cidadãos têm na componente, naquilo que é esta tal lógica administrativa e fiscal, muitas vezes o que tem a ver com dívidas fiscais, ou seja, toda esta componente que está focada. Que isso é algo que é muito importante, por exemplo, para a nossa competitividade, não é? E, portanto, o atraso que tínhamos nesta componente tem um impacto enorme na competitividade das empresas, portanto, isso tem que ser trabalhado. E tem a ver com muita componente histórica. Eu, quando estive na Justiça, e nos anos em que estive na Justiça, uma das primeiras coisas que eu pedi foi para nós irmos também muitos dos sistemas. Nós temos um sistema tecnológico, é preciso ver que na área da Justiça a digitalização dos processos foi feita há 20 anos, portanto houve uma desmaterialização na altura há 20 anos dos processos, mas as práticas mantiveram-se mais ou menos iguais, ou seja, nós estava no computador, mas na verdade a prática era Fora do computador. Imprimir fora o do papel. computador, imprimir o papel. Mas a verdade é que, por causa disso e por causa dessa prática, temos dois sistemas. Temos um sistema para a jurisdição comum, tradicionalmente chamávamos o sítios, e depois tínhamos um para a área administrativa e fiscal, que era o CITAF. E uma das coisas que nós tentei fazer foi um processo de entender no sistema, no CITAF, o que eram aqueles processos? Quanto tempo é que eles tinham? O que é que lhes tinha acontecido? E nós percebemos que muitas vezes, muitos processos que lá estavam, alguém se tinha em algum momento esquecido de pôr um tique a dizer que o processo estava fechado, Um piscozinho. que faltava concluir. Alguém se esqueceu de alguma coisa. E havia processos lá parados porque em qualquer momento alguém se tinha esquecido de qualquer coisa, ou faltava qualquer tipo de peça ali. E portanto há uma componente de otimização também muito focada naquilo que é a melhor eficiência da prestação da justiça. Portanto, nós temos também um dos grandes trabalhos que temos que fazer, e aí sim, nas duas áreas, é otimizar todo este processo. Isto como é que se faz? Faz com uma componente tecnológica grande, é preciso um investimento tecnológico. Mas antes de irmos Sim. aí às soluções, Sim. eu gostava de ilustrar com um caso concreto. Uhum. Posso? Força. É um exemplo interessante. Uma associação do interior do país que é sem fins lucrativos e, portanto, tem uma data de parceiros e associados, decidiu criar um portal para reservas de turismo, portanto, para reservas de vários empreendimentos que tem na zona. Portanto, e que é para as pessoas poderem fazer reservas diretamente, ou seja, estava a ajudar os seus associados. O que acontece é que durante a pandemia, como estava toda a gente em casa, os hotéis também estavam fechados, por acaso, os alojamentos. Durante a pandemia, a ASAI ficou também em casa, portanto, então, em vez de só podiam fazer inspeções online, não é? Então, descobriram que naquele portal os empreendimentos não tinham o RENAT. Quem é o Renato? O RENAT é o Registro Nacional de Atividade Turística, portanto, que é dado pelo Turismo de Portugal. Portanto, ou seja, e que é obrigatório estar em termos de identificação dos alojamentos. Então, atuou. Portanto, fez saber à associação que existia esse problema. A associação parece que não se tinha percebido e resolveu, porque tinha toda a informação. Portanto, os parceiros tinham enviado essa informação e todos tinham, efetivamente, a Só o RENAT. programador não tinha colocado lá um número. Provavelmente, exatamente. Portanto, ou seja, havia ali uma falha, de facto, que foi resolvida num ou 2 dias, não é? De imediato. No entanto, o inspetor da ASAI, dentro dos poderes que o Estado lhe dá, decidiu que embora a lei diga que a responsabilidade é de quem gera o sistema e não de quem tem lá a informação, até porque as pessoas não conseguem gerir esse tipo de informação, é feito centralmente pelo próprio sistema. No entanto, o inspetor entendeu que era melhor aplicar 18 ou 20 coimas
do que estar a aplicar uma, não é? Pá, 18 é mais que uma, portanto, logo, pumba. Então foi multar todos os empreendimentos que faziam parte daquele site. Houve um ou dois, acho que foram dois, que pagaram e os outros reclamaram. Portanto, houve 15, acho que foram 15 ou 16 reclamações em tribunal. Portanto, foram envolvidos, como eles estão espalhados no território, foram envolvidos 10 tribunais. 10 tribunais envolvidos no processo de coimas, porque alguém decidiu que aquele era o Quando tu melhor. estás a dizer que em vez de uma coima passou para 18, é porque em vez de fazer a coima à associação, fez aos Fez a coima a todos empreendimentos os que empreendimentos. estavam na associação. Exatamente. Portanto, esses reclamaram, o assunto foi para 10 tribunais, temos em vários tribunais há vários associados, portanto, aquilo calhou até a juízes diferentes em alguns sítios, portanto, devemos ter para aí uns 12 ou 13 juízes envolvidos nesses processos pequeninos. Está a ser tudo corrido com absolvições. A todos os processos, as pessoas têm que se deslocar lá, há notificações, há adiamentos, por várias razões, coisas normais dos tribunais. A própria ASAI tem que deslocar 2 pessoas, 2 inspectores para cada julgamento, portanto. E temos isto, ou seja, temos juízes que são obrigados a responder a um caso de corococó, não é? Temos dezenas de pessoas envolvidas a perder tempo com um processo que não tem valor nenhum. Temos os próprios inspectores da ASAI ou do Estado a perderem tempo, portanto, aí no fundo, em vez de estarem a fazer a sua função, são obrigados a ir aos tribunais para resolver isto. Isto é elucidativo, não é? É um caso exemplar em como uma coisa que é um erro de interpretação de alguém, porque parece que a lei é clara no que diz respeito a quem é a responsabilidade, talvez por ansiedade de aplicar mais multa, levou a que se criasse uma confusão diabólica. E se colocasse muito peso em cima de todo o Vai-se sistema, colocar não é? um Mas peso administrativo gigantesco em muito cima da justiça. Mais de uma dezena de juízes envolvidos, não sei quantas dezenas de trabalhadores da justiça envolvidos, pessoas do Estado. É uma loucura Certo. total, não é? Como é que isto se consegue evitar? Pois, por isso é que eu digo que a justiça não funciona de forma isolada, não é? E portanto nós não podemos achar que a resposta que vamos ter se resume àquilo que é uma prática de um tribunal. E portanto nós Exato. temos que ter aqui um trabalho mais amplo. Esse trabalho mais amplo tem várias componentes. Uma, obviamente, naquilo que é a prática dos tribunais, aquilo que eu referi. Ou seja, há um trabalho grande que é preciso fazer no funcionamento da máquina, no processo de transformação digital, de práticas de eficiência, de produtividade, de trabalho com, obviamente, práticas diferentes, que é fundamental nós termos dentro dos tribunais. Isto faz com, obviamente, também novas pessoas, faz com também aprendizagem, e a componente aqui de conhecimento e competências é fundamental nas pessoas que já lá estão. Isto é muito importante ser feito. E depois faz-se com outro trabalho, que é o trabalho global na administração. E portanto faz com uma administração que também ela própria tem que ser mais eficiente. E isso é também outra prática que nós temos que fazer. Nós, como administração pública, eu neste momento não tenho já funções, e portanto, fazendo isso, claro, mas não tenho funções evidentemente no Estado neste momento, mas como administração, que eu sendo como funcionário público nesse aspecto, como administração acho que é necessário respondermos de uma forma diferente e todos termos uma sensibilidade para aquilo que é a capacidade depois de resposta que vamos ter. Mas agora... Mas tu achas que a sensibilidade chega? Repara, é que o que está em causa é... Eu acho que há um bocado aquela cultura, posso estar enganado, mas parece-me que há aquela cultura que é, se tu não concordas, vai para o tribunal. Certo, não é? mas também não vamos Portanto, generalizar. E quem diz isso, quem toma esta atitude, nunca é responsabilizado pela decisão que toma. Mas não é? também temos, certo, mas também temos muitas áreas em que isso já foi corrigido e que isso já foi trabalhado. E nós fizemos muitos processos focados, por exemplo, na simplificação, que levam a que exatamente evitar esse tipo de trabalho em que nós temos. E muita da lógica, a própria base do Simplex foi: vamos confiar no cidadão, naquilo que é o empresário, para que não tenha de facto que ser sempre a pessoa de quem o Estado desconfia. E portanto o modelo evidentemente que é diferente e tem que ser diferente.
não se faz de um dia para o outro. É preciso aqui um trabalho grande de mobilização, de trabalhar competências, de fazer todo esse processo. E, portanto, Mas o isto que é estás algo. a dizer na prática é que a única solução que há para nós baixarmos isso é retirar o poder a quem hoje tem esse poder, É, é reduzir o não é? poder a algumas das pessoas que têm esse poder, evidentemente, e em muitas áreas, claro, é claro, porque são os pequenos poderes. Os pequenos poderes Exatamente. Que fazem as existem pessoas na nossa grandes. Os sociedade. pequenos poderes Mas fazem pequenos as fazem pessoas os grandes. maiores, não é? E, portanto, isso é algo que é adquirido. Mas já agora também dar aqui uma nota que é interessante e que é importante, e sobretudo quando nós vemos esta questão da resposta da justiça, tem a ver também com a forma como a justiça é fechada e opaca. Eu gosto muito de dar este exemplo porque acho que permite-nos perceber que isto nem tudo é tecnologia ou práticas ou essa componente. Na área das injunções, as injunções são as dívidas. Quando alguém tem uma pequena dívida que ficou por pagar qualquer coisa, as pessoas recebem uma notificação do tribunal. Se eu receber uma notificação do tribunal, eu não sou da área jurídica, tive que aprender muita coisa da área jurídica, mas quem não aprendeu, quando recebe uma notificação do tribunal, as pessoas ficam nervosas. E a primeira coisa que ficam é o que é que lá está escrito, o que é que aquilo quer dizer. E, portanto, das duas, ou vão ao advogado, ou vão ao tribunal perguntar, ou entram em pânico, e, portanto, ou não ligam, e que é uma coisa complicada. Isso faz com que tenhamos ali processos que são complicados. E esses processos de pequenas dívidas são muitos. E nós percebemos que, em muitos casos, o que ali estava era, falámos com as pessoas, entrevistámos, fizemos metodologias de desenho de serviço, etc. Entrevistámos as pessoas e percebemos que as pessoas não entendiam o que aquilo estava a dizer. E então trabalhámos com empresas que nos ajudaram a reescrever as notificações. Então nós passámos a ter as notificações, por exemplo, nesta área das dívidas. Porquê é que está a receber esta notificação? Está a receber porque alguém diz que tem uma dívida no valor de X relativo ao processo Y. Então o que é que acontece? O que é que eu posso fazer? Se pagar esta dívida através da referência multibanco, blá blá blá, blá, o processo extingue-se. Então, e se eu não tiver dinheiro para poder fazer isso? E achar que devo continuar? Pode pedir apoio judiciário através desta forma, dando nota de quais é que são qual é a elegibilidade para isso e poder ser feito. Só com isso, nós tivemos um aumento de 70% de pagamento voluntário das dívidas, em que o processo não se... e o que acontece a seguir? Só aqui último passo. Então o que acontece? Se pagar, este processo não segue para julgamento. E, portanto, só isto, pela linguagem, fez com que 70% daquele caso, só que há 1500 templates diferentes de notificações, esta parte, mas naqueles casos, Naquele template. aquele template fez com que 70% das pessoas pagassem imediatamente e, que é uma coisa também interessante, nós tivéssemos um aumento de 120% de pedidos de apoio judiciário e mais de 100 e qualquer coisa foram, de facto, efetivamente as pessoas tinham direito àquilo. Mas tu disseste uma coisa para mim preciosa, é que recorrer a uma empresa para reescrever. No Bitalk nós não cobramos dívidas, mas cobramos likes, follows e partilhas. Isto foi um processo há alguns anos e esse é um Mas repara, trabalho. mas porquê é que é necessário recorrer a uma empresa para reescrever uma notificação? Duas coisas. Primeira coisa, nós Estado, não podemos fazer tudo. E, portanto, ainda bem que recorremos. Não, mas é aquela coisa. Porque há uma cultura. Será que há uma linguagem já que as pessoas estão demasiado fechadas? E Aquela que não conseguem linguagem burocrática legalês que há ninguém uma percebe. cultura que é preciso. E, portanto, Pois. um dos trabalhos que nós temos feito agora foi precisamente, quando estive no governo, foi fazermos uma componente de competências. Uma delas foi focada em português, claro, a ensinar um trabalho aqui mais de fundo de como escrever notificações, como trabalhar nessas notificações, como trabalhar em metodologias de desenho de serviços, como perguntar às pessoas. Muitas Às vezes é fácil, é só dizer assim, escreve como se perguntar às estivesse a pessoas. escrever para um adolescente Certo, ou para uma pessoa que não, né? Porque começam a escrever aquelas palavras que ninguém compreende. claro. Mas Mas tu achas que a justiça está melhor? acho que a justiça está melhor. Dos últimos, por exemplo, 10 anos para cá está melhor. A justiça está melhor. Dos últimos 5 anos para cá está melhor. Nós tínhamos, deixa-me só explicar aqui uma coisa, nós tínhamos há 10 anos 1.500.000 processos pendentes. Temos menos de 400 e qualquer coisa mil. São muitos, ainda continuam a ser muitos, mas foi 1 milhão de pendências que foram reduzidas. Nós tínhamos sistemas que não comunicavam entre si. Uma das coisas, os maiores problemas era que a justiça era fechada. Ou seja, a justiça trabalhava entre si. Se queria comunicar com a administração pública, enviava um ofício. O tribunal enviava um ofício para a administração pública, para as finanças, ou para as polícias, ou para outras áreas, para a segurança social, ou outras áreas, e depois recebia a resposta. Isto demorava meses.
um dos trabalhos maiores, que aquele que não se vê, é criar interoperabilidades e garantir que vai diretamente do tribunal para o órgão de polícia criminal ou para a autoridade tributária ou para a segurança social. Só isso facilita. Por exemplo, o apoio E que judiciário. vai diretamente para Hoje em dia as pessoas pedem quem tem online o essas apoio judiciário e têm a resposta do apoio judiciário totalmente Ok. desmaterializada. E Mas isto a percepção pública é de que está melhor? volta à mesma questão. E isso é uma questão da percepção. Nós temos sempre este problema da percepção. Por dois motivos. Um, tem a ver com o facto e da dificuldade que a justiça tem de comunicar. E a justiça no geral. Portanto, todo o sistema de justiça tem dificuldade em comunicar. Ou seja, estás a Na dizer que é linguagem- mais eficiente por trás, mas depois, como a comunicação é complexa, é lenta, não é Não se transparente, as pessoas sentem pessoas- que é lento. As pessoas não entendem. E depois, a outra parte que tem a ver com os processos mediáticos. Obviamente que nós, ao mediatizarmos alguns processos, que são eles próprios muito complexos, muito pesados, Então, ficamos ancoramos os prazos a ancoramos. isso. Mas já está a dar uma nota sobre esse tema. Eu lembro-me quando uma das primeiras vezes que entrei, quando entrei na Justiça, fui à Procuradoria-Geral da República. E deram-me nota de um dos principais processos, um destes processos mediáticos maiores, tinha 2 milhões de documentos. 2 milhões de documentos. Os processos mais longos, mais complexos. Ora, é impossível a um humano analisar 2 milhões de documentos e perceber o que é mais relevante ali ou menos relevante naquele ou naquele kafkiano. outro documento. Portanto, Kafka. mas Mas porquê que havia 2 Kafka milhões de deve- documentos? Só para perceber. mas pode haver 2 milhões de Mas documentos. quem é Os que, processos quem é que forem- encontrou 2 milhões de foram documentos? complexos, pode haver. O problema não é haver 2 milhões de documentos. É depois nós termos práticas, tecnologia, procedimentos, forma de conseguir Acho que gerir precisa de 2 milhões de inteligência documentos. artificial para varrer isso tudo. Claro, nós temos que utilizar a tecnologia para Mas, isso. estou só aqui a tentar perceber em termos de evolução, que é, há 20 anos um processo mediático nunca conseguiria ter 2 milhões de documentos. Certo? Não, porquê? Não podia? Podia, perfeitamente, não é? Os documentos, ou seja, depende do caso, se o caso existia, nós sempre tivemos casos que foram complexos. E Mas os como é casos que o sempre foram juiz consegue complexos. lidar com uma coisa dessas? Isso é loucura total. Agora, não é? por isso mesmo é que nós temos que ter aqui uma capacidade de resposta do sistema e é isso que o Estado tem que conseguir dar condições à justiça de o poder fazer, é termos uma melhor resposta. Isso faz com pessoas, claro, é preciso pessoas, faz com práticas e aquilo que é necessário ter em termos de práticas para que isso seja possível, e faz com tecnologia. E nós podemos ter muita coisa, por exemplo, a inteligência artificial, que permita que rapidamente se perceba na pesquisa o que é necessário pesquisar relativamente àquela prova, àquele documento, àquele caso semelhante em que foi utilizado determinada decisão. E, portanto, que permita ao juiz, ou ao procurador, ou a quem estiver naquele processo, interveniente naquele processo, que tenha os instrumentos para poder melhor gerir. Portanto, Pedro, o maior castigo que pode haver para um condenado é obrigá-lo a ler o processo todo. Já viste? Sim, o problema é que é só Agora vais ler os 2 milhões de documentos, página a página. é só quando for condenado. não é? aqui são os 2 milhões de documentos para aquilo que é toda a preparação de todo o processo, obviamente, em julgamento. Não é aquilo que é depois a elaboração, ou foi Mas é a loucura. sentença e a decisão e tudo aquilo que depois transitou, obviamente, em julgado. Portanto, não estou a falar daquilo que é o processo, tudo o que ronda, tudo o que foi reunido para a componente processual. Mas é verdade, depois há outra parte, que é a escrita, não é? E, portanto, uma das coisas, e aqui é importante, eu volto a ressalvar, os juízes são independentes. E, portanto, nós, e quem está, nós, ou seja, os governos, evidentemente, não podem dizer aos juízes como é que escrevem. Agora, há uma componente de mobilização, de práticas, de competências que nós temos que ter. Como é que isso se faz? Faz-se, por exemplo, na formação. A formação inicial e aquilo que é a prática inicial nas escolas, no centro de estudos judiciários, é fundamental haver aqui novos conhecimentos, trazer de fora aquilo que são boas experiências, perceber o que é o impacto das tecnologias. Isso é muito importante logo no primeiro momento. Porque se, obviamente, nós tivermos um magistrado que, quando entra, seja para ser juiz ou para ser procurador, já vem com essas práticas, ele próprio traz isso, como também tem outra particularidade, que é também fundamental, consegue disseminar isso também dentro daquilo que é o seu ecossistema. Isto é fundamental, nós Como é conseguimos que ele ter. entra numa máquina onde a idade média são o quê? Quase 60 anos, provavelmente, né? Não, das pessoas que estão, dos juízes, etc. Não, dos juízes não é Mas já 60 anos. Não. Aliás, os juízes, portanto, houve aqui um processo de renovação de magistrados
grande, que há relativamente pouco tempo, e portanto a idade média não posso dizer E qual é muitas que é a idade, juízas, muitas mulheres. mas não é muito elevada. Se estamos a falar dos superiores, aí sim já é uma idade mais Os mais superiores elevada. acho que é 60 e Pronto, tal anos. aí já é mais elevado, mas isso é Mas a questão é, quando uma nos pessoa, superiores. quando um jovem entra numa máquina, não é? E o que é que tu fazes? Tu olhas para as pessoas que lá estão e tu aprendes com as pessoas que lá estão. Tu ensinas a essa pessoa para vir e dizer assim: tens que escrever de forma simples, mas depois quando ele chega lá, ninguém escreve assim. E quando ele escreve de forma simples, ele diz assim: mas o que estás a fazer? Estas novas gerações não sabem escrever uma notificação, pá, tens que meter este jargão, não é? Por isso é que há Portanto, aqui é difícil tu conseguires fazer essa mudança a partir dos novos que entram na máquina. é preciso fazer as duas coisas. É preciso fazer nos que lá Então estão temos que também, fazer não é? as duas coisas. Por isso é que por isso é que eu digo aqui, nós temos que ter os chamados champions, não é? Aquelas pessoas que nós identificamos dentro dos tribunais que podem ajudar essa mudança. E temos muitos. Eu gosto muito de contar algumas histórias de visitas também que fiz a tribunais, de juízes. Nós queremos ter tecnologias como agora temos o Copilot, etc., para nos poderem ajudar a poder trabalhar. Não é decidir, obviamente, mas é encontrar informação, é ajudar a redigir o sumário, que é das coisas mais pesadas para os juízes e que muitas vezes toma-lhe tempo, muitas vezes também aqui muita Mas porquê é que não se componente. introduz inteligência artificial nisso? Mas está a ser já existe muita coisa de inteligência artificial. Por Uhum. exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos. Um na pesquisa de informação. E, portanto, quando um juiz, nos novos interfaces, quando um juiz pesquisa a informação no tribunal, tem uma tecnologia avançada de inteligência artificial que ajuda a perceber, por exemplo, nos casos em que ele esteve a trabalhar e noutros casos, aquilo que são processos que são relevantes que ele possa ter, ou na documentação que queira ter, ou na informação que queira ter. Isso já está a acontecer muita coisa. Outra área, por exemplo, é na anonimização. Uma das questões principais tem a ver com a transparência, que é muitos dos processos não estão públicos, não porque os processos são falados finos, ou seja, já na componente depois do processo já ter terminado, não está ainda disponibilizado porque não houve capacidade do sistema poder fazer uma coisa que é arriscar o nome dos intervenientes, anonimizar processos. E isso obrigava a que houvesse um conjunto de pessoas que faziam. Ora, também mais uma vez a mesma coisa, nós podemos usar tecnologia para anonimizar processos. Isso é um trabalho que também tem que ser feito. E, portanto, isto é um exemplo de milhares de áreas em que nós temos que conseguir trabalhar naquilo que é a eficácia do próprio sistema. Portanto, isto para dizer que temos uma primeira parte que é por dentro. O Estado comunicar entre si, isto é fundamental. Uma componente de competências, isto é essencial nós trabalharmos nas competências dentro da justiça, mas também fora, isto é importante. Mas, desculpa, só uma coisa. Mas o comunicar entre si não devia ser do tipo, devido à conflitualidade que nós já vimos, não devia quase o juiz perguntar, mas vocês querem manter mesmo esta decisão? Perguntar por exemplo, no caso que eu falei, perguntaram ao inspetor, queres mesmo manter a decisão de autuar contra 18 Se não houver entidades? nenhuma consequência, se ele não tiver nenhuma consequência, ele vai dizer que sim, né? Mas devia ter uma consequência, Pois não eu é? percebi o que estavas a dizer. Ou seja, ele diz, não, eu quero manter essa decisão, vamos mesmo atuar. Mas, tá bem, ou seja, não vou entrar, obviamente, naquilo que deve ser a decisão que o juiz vai perguntar ou não perguntar, até porque eu não sou de direito, Não, não me estou a falar compete fazer isso. Não, estou a perguntar é se um juiz não poderia fazer isso. Não sei dizer, Não sabe. nem vou dizer Não isso, sabe. nem me vou meter nisso, porque isso é aquilo que o juiz faz. Agora, o que nós, Estado, temos que fazer, e como administração, é garantir a parte inicial, quando tu referiste, que é que se calhar o processo não é dividido em 18 mini processos. E isso de facto é verdade. Ou então que se atrasou 2 dias, se calhar esses 2 dias serão ou não relevantes para aquilo que é criar um processo em tribunal. E portanto isso é algo que nós podemos agir a montante para evitar que isso seja feito. Agora, isto não é na justiça, isto é no sistema no todo, porque se nós pensarmos sempre que acharmos que é a justiça que vai dar a resposta à própria justiça, não é assim que funciona, porque isto é a sociedade. Está tudo ligado, não é? Está tudo ligado e tem que ser a sociedade, porque é esta coisa não, que é aquilo que nós falamos, que é, eu vou fazer um processo contra si, ou eu vou fazer nós todos também na sociedade, e da forma como temos também de responder,
a forma tem que ser diferente. Nós temos uma área aqui muito importante, são os meios de resolução alternativa de litígios. Se eu tiver um problema de condomínio, os juízes se eu de tiver paz. um problema na área da área laboral, na área, por exemplo, familiar, eu posso recorrer aos julgados de paz, à área arbitral, a conflitos de consumo. Portanto, tenho aqui muitos instrumentos que posso fazer. Só que falta duas coisas. Uma, muitas vezes as pessoas dizem, não, mas eu quero mesmo ir ao tribunal porque eu acho que aquilo... Só que evidentemente, estes É igual, instrumentos, não é? estes Na meios, prática é igual. têm, em muitos casos, obviamente, exatamente o mesmo a mesma resultado final para os intervenientes. O mesmo efeito, O não é? mesmo efeito legal e por outros casos resolve muito mais rapidamente e com menos custos para todos. E portanto, o que é que isto implica? Implica também um componente de práticas, não é? As pessoas sentirem que quando ali vão é como se fosse um tribunal e é a mesma coisa. O que é que falta aqui? Falta mais uma vez comunicação. Nós temos que comunicar melhor e portanto temos que saber comunicar melhor o sistema. E isso é uma prática de todos, é uma obrigação de todos. Os advogados, é evidente que os advogados muitas vezes não gostam de ir tanto para a área dos meios de resolução alternativa de litígios, gostam mais de ir para a outra Claro, área. porque demora mais tempo. Agora, mas há muitos advogados que gostam desta área e há advogados que são altamente entusiasmados por isso. O que é que nós temos que fazer? É evangelizar esses para nos ajudarem também eles próprios a passar esta mensagem. Isto temos que fazer. Agora, isto é um trabalho que se faz ao nível de sociedade, não é uma coisa fechada no ecossistema. E nós achamos muito que a reforma da justiça faz dentro da justiça. E, portanto, põe-se a justiça, faz-se leis, e fazemos muitas leis. Nós, em Portugal, adoramos fazer leis. E depois percebemos que as leis não têm aplicabilidade, porque não falámos com toda a gente, porque não perguntámos às pessoas. Muitas vezes faz-se uma lei, mas não se pergunta às pessoas qual é que é o problema, e, portanto, não se fala com as pessoas. E fazemos a lei, e achamos que é a lei que vai fazer. E depois outra coisa que é também relevante, que é, fazemos a lei, pomos a lei em vigor, e um ano depois revogamos a lei, porque alguma coisa, alguém achou que aquela achou, e então nós estamos no achismo, não é? E portanto achamos que aquilo não deve fazer. E as leis também têm que ter tempo para poder ser aplicadas, têm que ser bem comunicadas, têm que ser bem explicadas, temos de ter tecnologia e processos que ajudem a que ela seja cumprida, e portanto isto tem que funcionar de uma forma articulada. Eu estou a ouvir, Pedro, acho que tudo o que estás a dizer faz-me completo sentido. O que eu sinto parece um bicho tão grande, não é? Tu falaste, por exemplo, fizemos a digitalização da justiça há 20 anos. Temos evoluído nesses últimos 20 anos? Pelo que tu disses, sim, a percepção das pessoas é que não. Poderão ter razão ou não, mas os números também vão te falar por si. Se tu dizes que um processo demora 7 meses e antes demorava 12, claramente estamos a melhorar. O que tu dizes faz sentido, mas epá, fazer isso parece-me um processo sem fim, não é? Quando é que nós realmente conseguimos pôr a justiça eficiente? Porque a mim faz-me impressão, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma cultura muito de litígio, não é? Estão constantemente a fazer litígios, e tens montes de processos em tribunal, provavelmente muitos mais por metro quadrado que o que nós temos em Portugal. Mas a sensação que dá é que lá aquilo funciona, não é? E eu acho que se calhar isso também joga muito para a percepção das pessoas. Mas mais uma vez é a mesma coisa, estamos sempre a falar de percepções e sensações. E isto tem muito a, Mas tem não é muito a isso que ver. conta, não é? Porque depois, no final de contas, os políticos, quando se vão candidatar aos cargos, não é? E quando vão ao escrutínio público, as pessoas votam consoante as suas percepções. Claro, mas isso é, por isso é que eu digo Mas que tens nós... ideia quanto é que demora nos Estados Unidos um processo? Não sei, até porque o modelo é muito diferente. Nos Estados Unidos é totalmente diferente do modelo, sobretudo dos países da Europa. Nós não temos mais os do sul. números, Portanto, percebes? o Mas podemos modelo jogar na nossa é percepção. muito... A tua percepção é que lá, epá, tu metes uma coisa em tribunal e eventualmente aquilo resolve-se relativamente depressa. Mas não, ou seja, não é a mesma coisa, nem funciona da mesma forma, nem é o mesmo. Mas é nem são justiça, os mesmos modelos. Está bem, mas nos Estados Unidos há o próprio processo e a autonomia nem sequer é a mesma, e portanto é preciso ver que são nomeados pelo governo, neste caso presidente, os próprios juízes. Portanto, o modelo é muito diferente do nosso modelo em Portugal e, portanto, não vou entrar nessa questão. Aquilo que eu posso dizer Mas o nosso modelo também não é estático, não é? Nós também podemos adaptar o nosso modelo. Mas nós temos adaptado o nosso modelo. Agora, há coisas, e é preciso ver, a nossa resposta e a resposta que temos de justiça, e a justiça não é só os tribunais, como eu disse, são os meios de resolução alternativa de litígios, são os registros, tudo isso tem que dar resposta. Por exemplo, as empresas. Muitas vezes há coisas que nós não temos que dar sequência e podemos, por exemplo, terminar no registro e trabalhar no próprio registro desse processo. Portanto, isto é preciso ver a máquina como um todo. Então deixa-me ir de mas outra agora- forma. Tu tiveste 2 anos, não é? Como secretário de Estado, Tive 2 anos como secretário de Estado, mas tive 6 anos, ao todo tive 8 anos na justiça. a trabalhar nesses problemas. Tu sentes que houve uma evolução? Eu sinto como não sinto. Eu sei que houve uma evolução muito grande. Houve avaliações internacionais. A OCDE
Depois de falar contigo várias fico, vezes. fico mais otimista. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas depois de falar contigo fico mais otimista sobre a justiça. Mas antes de nós estarmos a falar, eu realmente sou pessimista. Provavelmente por causa das questões da percepção que tu estavas a falar, não é? Porque há uma questão grande de percepção. E como eu refiro aqui, há aqui várias partes que têm que ser. E nós temos que dividir isto. E também esta ideia: quando é que isto vai acabar e quando é que vamos ter? Nunca vamos ter. Nunca, pois. Nunca vamos ter. Vamos ter que sempre. Porque a sociedade evolui. E a sociedade evolui todos os dias. E portanto, ou nós estamos preparados para um sistema que precisa dele próprio ser dinâmico e evolutivo, ou vamos achar sempre que a revolução há de vir. E a revolução nunca se há de cumprir porque falta sempre fazer qualquer coisa. Eu acho que essa é a Isso não pode percepção. acontecer. A percepção é que há um momento em que é um momento de viragem. Mas quando é o Big Bang, É agora que nós mas a chegamos. sociedade funciona em Big Bang. Não, nós não Exatamente. funcionamos nesse modelo. não Eu é? acho é que nós lidamos com um problema de percepção de facto muito complexo, porque andamos um bocado enganados todos. Porque quando nós falamos da justiça, falamos dos tribunais, ou seja, falamos do momento em que as pessoas Colocam um processo e depois há uma dizem: eu sentença. fui injustiçado e quero resolver isto em litígio. Mas se formos olharmos para a coisa de forma mais de helicóptero e de forma mais profunda, vamos ver que a justiça começa a ser aplicada muito antes do tribunal. E que a injustiça, ou justiça ou injustiça, sente-se no dia a dia, não é? Já não numa questão de organizacional, mas estás a falar numa questão percepcional, não é? Não. Estou a falar de uma questão real. filosófica. Que é: tu és multado, achas que foste injustiçado, já está. Ou seja, quem te multou, ou aplicou uma coima, ou fez aquilo que for, já está a aplicar justiça. Ou seja, já está a tomar uma decisão de castigar. De no return. Não há volta a dar, não é? A Está a partir de agora castigar. tens que ir para um processo Está a qualquer. castigar, está a emitir uma opinião e, portanto, está a fazer justiça. Certo, isso é Ou verdade. seja, tu tens muito mais gente a fazer justiça do que propriamente os tribunais. Uhum. Por isso, E isso leva, certo. isto é um pensamento que me ocorreu agora, isso leva de facto a que o problema da justiça não tem a ver só com a justiça como nós a conhecemos. É um problema todo da sociedade, não é? Tem um problema toda a sociedade. Portanto, ou seja, quando a gente dá poder a um fulano qualquer, em qualquer sítio, de julgar alguém, e julgar alguém significa: tu não fizeste isso bem, vou-te multar, tu não fizeste isso bem, vou-te aplicar uma coima, vou-te repreender, vou-te fazer seja aquilo que for. Ele está a aplicar justiça. Ele tem um direito que o Estado lhe deu de repressão, na prática, porque um Estado é repressivo sempre, não é? Portanto, tem que manter a ordem, portanto tem que ser repressivo. É repressivo, mas grandes direitos também, não é? Portanto, nós Está temos bem, estas duas ok, partes. mas por isso é que como tem direitos, as pessoas reclamam. E portanto, vão inundar depois aquilo que nós consideramos a justiça, que são os tribunais e todos os outros órgãos que tu falaste, com processos em que reclamam de sua justiça. Mas como a justiça é ineficiente, as pessoas até reclamam pouco. Porque se soubessem que a justiça era eficiente, as reclamações eram muito mais. Ou seja, o sentimento de injustiça e a percepção a má opinião que as pessoas têm da justiça é não só dos atrasos que há nos processos, e temos visto que há menos atrasos, não só dos atrasos que há nos processos, do tempo que levam os tribunais a tomar uma decisão, mas também porque as pessoas não acreditam na justiça e não recorrem à justiça mesmo quando acham que têm direito a fazê-lo ou que deviam fazê-lo. Se sentem simplesmente injustiçadas e queixam-se da justiça. Portanto, não recorrem. Ou seja, baixam os braços. Não querem perder tempo, não querem perder dinheiro, não se querem chatear e dizem: fogo, pá, fui enganado, isto é injusto, mas eu não estou para me chatear. Mas Fica o sentimento de injustiça. E depois vem a percepção, não é? certo, mas então é aí que eu acho que nós temos também que ir a montante. E é por isso que e muitas vezes também nos esquecemos desta parte. E vou dar aqui alguns exemplos. Até que há uns meses, nós quando chegávamos aos 50 anos, tínhamos que renovar a carta de condução, porque era obrigatório, mesmo era pro forma, porque estava inscrito na lei, e se isso não acontecesse, as pessoas eram multadas. Estava-se a receber não sei quantas multas. O que se passou a fazer foi uma comunicação automática, evidentemente, e o processo passou a ser automatizado. Ou outro, do caso de hoje em dia não é preciso na rua ter o cartão de cidadão físico, basta ter a app do IDGov para nos podermos identificar. Que não funciona em todo lado.
Ou melhor, que não é aceito em todo lado. Não, é aceito em todo lado e tem valor legal em todo lado. Depois é a parte das práticas. Hoje em dia tem exatamente o mesmo valor. Legalmente deveria ser aceito em todo Não, lado. e é aceito em todo lado e Eu cada já vez vi, mais. eu vi notários a não aceitarem. Não, mas não podem fazer. É dizer, não podem não fazer. Portanto, está na lei que têm de aceitar a identificação eletrónica. Isto para dizer o quê? Que nós também temos de dar a resposta, enquanto Estado, de simplificação, para que muitos desses processos não devam ir para o tribunal. Porquê? Porque lá está. O problema está na falta de comunicação em que a administração está entre si. E é um dos maiores problemas é o facto da administração comunicar pouco. E nós temos esta dificuldade da administração. Ora, nós hoje em dia já temos muito mais facilidade em poder fazer isso. Antigamente cobrávamos uma multa se nós não alterávamos a morada num sítio do nosso cartão, no sítio, a morada atualiza-se automaticamente entre os vários sistemas. Portanto, Então muito porquê é que do nós trabalho temos que ir? Porquê é que temos que ir ao portal das finanças para emitir uma certidão como é que se Comprovativo de chama? morada. Hã? Um Comprovativo de morada. comprovativo de morada, não é? não é assim que se preciso. chama. Hoje, lá está. Isso, É. mas Tens mais uma que ir. vez, comunicação. tens Hoje em feito. dia, na app do IDGov, está o nosso comprovativo de morada que é emitido, tem o mesmo valor legal, é emitido no momento e tem que ser aceito em qualquer sítio e pode ser partilhado através mesmo de um código e chave de acesso com qualquer entidade pública e privada e tem exatamente os mesmos Onde é que efeitos é? legais. Desculpa, onde é que está isso? Está na Na app. app O do problema aqui digo, começa a Edigov. entrar noutro Nunca sítio. Por reparei exemplo, nisso. provavelmente nesse notário que tu foste que não aceitava a app, eles devem ter um processo interno em que tem que ter uma Claro. cópia em papel do cartão de cidadão. E como o cartão está na app, eles não conseguem fazer um scan ao telemóvel, então dizem que não podem aceitar o telemóvel porque eles querem o cartão porque têm que meter Mas na reparem, fotocopiadora. mas não sei se vocês já eu repararam, tanto- hoje em dia, cada vez, eu reparava muitas vezes, hoje em dia, sempre foi desde o início proibido tirar fotocópia do cartão de cidadão, sempre foi. E sempre estive escrito na lei, desde 2007, que é proibido tirar fotocópia do cartão de cidadão. Mas durante uns anos as pessoas não sabiam, tiravam sempre fotocópia, porque antigamente o bilhete de identidade tirava-se fotocópia. Aqui há alguns anos, de facto, foi sublinhado que é proibido e que implica uma coima de facto se for feito isso. E eu tenho reparado, e eu muitas vezes, quando às vezes acontecia, dizia não pode, e se tirar isso eu faço imediatamente queixa e as pessoas nessa altura ficavam assustadas. Hoje em dia, se formos a um hotel, muito raramente isto já acontece, porque de facto já há uma sensibilização que não se tira fotocópia porque não há nenhuma necessidade de o fazer. Então Ora, diz isso aos bancos. digo Os bancos muitos é um bancos exemplo também já claro. muitos bancos também já não Nem aceitam sequer assinatura digital. pois, Chave móvel digital. depende dos bancos, também já há muitos bancos que já estão a fazê-lo, mas lá está. Por isso é que eu digo que isto não pode partir só, não é só o Estado que trabalha. eu estava é? exatamente a Não é só o a Estado. abrir o leque. As empresas, eu trabalhei muitos anos também no setor privado e as empresas também têm elas próprias de mudar as suas práticas e, portanto, também é a mesma coisa. Há bancos que estão muito mais voltados para aquilo que é a transformação de processos, para as práticas, ensinar as pessoas, também é preciso dar competências às pessoas, para aquele funcionário do balcão, se calhar também não lhe disseram que era assim. E isso acontece em todo lado, isso faz parte também da Não é forma. funcionário. Não aceitam, ponto. Depende. Mas não No- aceitam por causa dos processos. Nos processos deles não conseguiram introduzir isso, não é? Pois, está bem. Pronto, mas Mas agora, deviam ser obrigados, não é? o Há um que- prazo, dizer, pá, a partir não, mas o que eu digo aqui é que muito parte também deste trabalho que nós temos que fazer na administração dela ser ela mais eficiente, comunicarmos uma só vez. Isto é um princípio que temos internacional de boas práticas, que é o cidadão só dá a informação uma única vez à administração. E a administração é que tem a obrigação de fazer que essa informação comunique, com autorização, obviamente, da pessoa entre essas entidades. E isso é quando tu vais é um trabalho. escrever, quando vais meter um requerimento a uma Câmara, tens que pôr todos os dados, a tua identificação, Certo. as moradas, papá. Vais fazer outro requerimento 3 dias depois, tens de fazer exatamente tudo a mesma coisa, porque está lá no formulário. Eles já estão fartos de saber quem tu és. Para que é que estão a pedir sempre a mesma coisa? Ora, Não é? precisamente por isso que eu digo, isso ainda acontece e ainda nós temos isso. Mas o objetivo e o que estamos a fazer e o trabalho que estamos a fazer, ou que está a ser feito também na administração, é de mudar esse paradigma. Eu vou dar aqui um exemplo, 2 ou 3 exemplos muito rápidos. No registro, que foi criada o ano passado, a empresa 2.0.
nós já tínhamos um modelo da empresa na hora, que reduzia muito, neste momento passou a ser um modelo que a empresa é criada em média em 10 minutos. Porquê? Porque os campos já estão todos pré-preenchidos e essa informação já está pré-preenchida. E isto já está a acontecer em muitas áreas da administração. Outro exemplo que eu também gosto sempre de dar, na área da saúde, entre a saúde e o registro. Quando eu nasce a criança, tinha de ir, habitualmente até via um balcão nas maternidades de registro dos recém-nascidos, ou então tinha que ir à conservatória fazer o registro. Um dos trabalhos que se fez foi a comunicação automática entre a unidade de saúde e o registro, que faz com que quando o profissional de saúde está a fazer o registro nos próprios sistemas da saúde, comunica automaticamente com o registro. Lá está. Isto o que é que implica? Implica aqui várias partes. Implica tecnologia, implica processos, implica explicar às pessoas, sensibilizar as pessoas sobre isto, e depois há uma componente também de disseminação de todas essas práticas. Isto Já agora demora. vou-te fazer uma pergunta muito simples. Já que estás a falar de registros, porquê é que uma certidão permanente, seja das empresas, seja de certidão predial, seja o que for, não é de facto permanente? Ou seja, porquê é que as pessoas têm que estar, porque é que aquilo tem um prazo e as pessoas têm que estar a pedir, passado aquele prazo, a voltar a pagar, no caso de um terreno qualquer de 8 metros quadrados, tens que pedir uma certidão permanente, tens que pagar 16 euros, é-te emitida a certidão permanente que é válida durante 6 meses ou o que é que for, e ao fim dos 6 meses tu tens que renovar a certidão. Por alma de quem? A percepção, vou dar a Por alma percepção, de depois quem? vais dar, É a que não percepção faz das pessoas é sentido. para o Estado cobrar mais. Né? Claro, é porque não faz sentido nenhum. Quer dizer, se há uma alteração da propriedade, não é? Ela vai se refletir na certidão, vai desaparecer, quer dizer, vai acontecer alguma coisa. Há aqui duas partes. E volto outra vez a fazer o disclaimer. Mas- Eu já mas não faz estou sentido. neste momento na justiça. Eu sei. Mas explica um mas- bocadinho. Explica aqui não, duas coisas. não Uma, surgiu esse problema? a certidão. E nós, por exemplo, tínhamos um dos casos que, aliás, mais foi falado, era a questão da certidão de óbito ter um prazo para expirar. Evidentemente, com Ou uma certidão de nascimento. como né? essa, É, a isso certidão de é óbito diferente. é Eu já fantástico. vou a essa questão. Porque, de facto, essa certidão, evidentemente, não será Qual? A de do certeza óbito? vai mudar ao do óbito. A de Não nascimento, se na sabe. verdade. Agora, as certidões são certidões que certificam que naquele momento determinada característica, atribuição, registro, etc., era aquele. Nas empresas, isto está sempre a desculpa mudar. lá. Está sempre a mudar, mas fica lá refletido. Se tu tens uma certidão da empresa e podes pedir uma certidão por 2 anos, por exemplo. Certo? Ou seja, durante aqueles 2 anos, qualquer alteração que aconteça é refletida É nessa refletida nesse Estás a nessa falar é certidão. um código, não é? Que É, vais a certidão exatamente. online, metes lá o código e aquilo mostra-te uma Porque é que o certidão. mesmo código não vale Para a vida toda. Eu explico. para a É vida muito toda? simples. É Porque se houver alguma isto, alteração, está lá. e isto é algo importante. Nós temos que mudar aqui. Há aqui duas partes. E é verdade. Há uma componente também de receita associada a isso. Porquê? Porque estes sistemas não são todos grátis. Isto não é tudo grátis. E, portanto, não é possível que todos estes sistemas não tenham que ser mantidos. O que é que está mal nisto? Mas os O que é que está mal nisto? cidadãos já pagam. Pagam, é verdade, claro que sim. Não é? Pagam. Mas Pagam. ainda assim, todo este sistema e todos estes processos cada vez serão mais complexos E e mais financeiramente mais caros. E nós temos que ver que a transição digital é cara. A transição digital custa dinheiro. E, portanto, nós estamos a investir muito e estes programas de comunitários, etc., dão-nos muito para a fase inicial de investimento e achamos que depois os nossos impostos cobrem as pessoas, porque precisamos sempre de pessoas e o discurso generalizado é que é sempre preciso pessoas, é preciso aumentar também as pessoas e os sistemas pagam-se entre si. Isso não funciona assim. Portanto, nós temos aqui uma componente também associada àquilo que é a obrigatoriedade de manter e evoluir os sistemas, que muitas vezes isso não aconteceu e que é o que faz com que tenhamos os tais sistemas que são antigos, etc., porque é difícil, porque eles têm 20 anos atrás e não se mexeu durante muitos anos, porque não havia dinheiro para mexer. E, portanto, há aqui uma componente de sustentabilidade. Agora, o que é que está errado nisso? Só aqui explicar. Não, mas eu não quero que expliques, porque agora vamos primeiro à frigideira e vais explicar agora na nossa versão extended, está bem? Porque a nossa frigideira também tem aqui uma data de ok. ingredientes e eu quero que tu escolhas um. O bife. Podes abrir, ler e responder. E já a seguir na nossa versão extended já explicas exatamente isso, porque é que as certidões de óbito têm um prazo para expirar. Podes ler em voz Muito alta? bem. Então, o que aqui está é porque é que demorou tanto tempo a regulamentar o lobbying em Portugal.
Bem, primeiro, mais uma vez um disclaimer. Eu não sou da área, eu tive secretário de Estado da Justiça não na área jurídica, estive na área da modernização e registros e, portanto, não é esta a minha parte. E, portanto, a resposta que eu vou dar é a resposta que eu sei também na perspectiva como agente na área pública. Primeiro, o lobbying ainda está a ser. Existe Ainda não está um trabalho regulamentado. sobre isto, não está regulamentado. Portanto, não se demorou porque ainda está a acontecer. Portanto, algo está a acontecer. Se eu acho que se deve regulamentar, acho. E, portanto, se a pergunta for ao contrário, acho. Acho que já devia ter sido feito. Os países mais avançados está regulamentado e é isso com que faz com que também haja mais confiança e transparência entre o que é essa ligação e essa atuação entre intervenientes públicos e privados. E, portanto, isso devia ser claríssimo, devia ser regulamentado. E rapidamente, e, portanto, devia haver um acordo rápido em que isso possa ser feito. E, portanto, como cidadão que sou deste país, acho que isso devia ser algo absolutamente crítico para não haver sempre esta desconfiança que nós temos, que cada vez é mais mediatizada e que não pode funcionar desta forma. E, portanto, há lobbying que obviamente é altamente incorreto e que não pode acontecer, e há lobbying que pode ser, na sua regulamentação, que pode ser algo que é importante que exista, seja para a competitividade, seja para a coesão, seja a digitalização. para a digitalização, seja para muitas áreas em que é necessário que exista, não é? E, portanto, nós temos é que perceber para que fins e com que meios é que podemos fazê-lo. Muito bem, Pedro. Olha, muito obrigado por teres partilhado aqui algumas coisinhas da justiça. Ainda vamos continuar essa conversa das certidões, que é muito interessante, mas vamos passar para os nossos canais digitais. Malta, obrigado por estarem desse lado. Já sabem, nós voltamos para a semana, Pedro. Obrigado Muito mais uma obrigado. vez. Obrigado, Pedro. Obrigado. A todos. Dano. Mas então, terminando essa questão que estavas a falar, que é para não ficar a meio. Esta questão das certidões de óbito e explicar só as certidões, há aqui o problema não é as certidões expirarem ou não expirarem, é para quem é que se destina o facto de expirarem ou não. Por exemplo, para os cidadãos, se a pergunta é uma certidão para um cidadão se deve expirar, não deve. E, portanto, uma certidão de nascimento, de questão de divórcio, casamento, etc., essas certidões não devem expirar. Estamos a falar do cidadão. Se estamos a falar das empresas, depende das empresas. Se for uma startup e estamos a falar de uma pequena empresa, nós devemos ter um modelo em que realmente é gratuito, porque nós queremos atrair competitividade, queremos garantir que de facto tem menos custos e, portanto, é também um trabalho que na economia, nas finanças, etc. Oh, Pedro, mas para que é que são precisas as certidões? Quem é que precisa dela? O Estado. Não. Há aqui duas coisas. O objetivo, portanto, nós certidões. Escuta, onde eu quero chegar é muito simples. Nunca ocorreu inverter um bocado a coisa, que é eu não preciso de nenhuma certidão. Não, mas já ocorreu e não se só tu ocorreu. precisas da minha certidão, Sim, mas paga tu. Não só já ocorreu, como isto são duas coisas. Por isso é que eu disse que esta parte da interoperabilidade serve para isto. E, portanto, nós estamos a trabalhar, e a administração está a trabalhar para deixar de pedir certidões entre si. E em muitos casos, cada vez se pede menos porque a administração tem essa informação. Não, e as finanças. Se um banco quer uma certidão permanente. Agora já estamos no banco. Já não é o Estado, já é o banco. Se a minha empresa tem uma certidão permanente, certo. O banco precisa da certidão permanente da minha empresa. Ele que paga. Porque é que tem que ser eu a pagar? Mas esse modelo. Ele que paga, em vez de não sei quantos euros, paga um bocadinho menos, mas paga sempre que pede. E agora disseste bem. E eu estou totalmente de acordo com isso. É por isso que eu digo que nós temos que evoluir este modelo. E este modelo, nós temos que passar um chamado modelo, nós temos um chamado modelo freemium, que é nós queremos empresas mais pequenas, em determinados casos, porque não é só em Portugal, eu posso precisar de uma certidão lá para fora, para outro país. Se for na Europa, e o facto de nós também termos interoperabilidade na Europa, entre Estados-membros, também, mais uma vez, podemos ter por interoperabilidade. Mas para outros fins, isso pode ser necessário para uma empresa privada e ser feito. Agora, é verdade, os próprios privados podem eles próprios subscrever e ter esse processo e eles próprios pagarem isso. Agora, tem que ser um trabalho coordenado e nós temos que conseguir fazer esse trabalho de forma coordenada. Mas tu concordas? O que nós quem não podemos... precisa é o utilizador-pagador, não é? Ou seja, se eu preciso de colecionar certidões permanentes de alguém, eu tenho que pagar isso, porque é que são os outros que têm que pagar, não é? Mas se eu for uma grande empresa e se aquela empresa obrigar a um conjunto de dados associados ao registro que de facto são caros e custam muito dinheiro, eu não posso também imputar ao Estado todo o custo sobre isso. Isso não é possível. Não estou a dizer ao Estado, estou a dizer quem utiliza, quem precisa ser. Estou a dizer ao privado, não. O banco precisa de uma certidão do cliente. Estou a dizer é que o facto de ela ter custo e deixar de ter custo, isso acontece precisamente porque nós
dependendo do que é a área, há áreas em que nós temos que fazer com que elas continuem a ter custo, porque elas de facto têm custo, porque esses sistemas obrigam a que elas precisam ter custo. Agora, tem que ser sempre a empresa a pagar? Não, de facto é verdade. Há casos em que podem ser as entidades que requerem essas certidões para que seja obrigatório. Mas esses processos, por exemplo, vou dar um exemplo do registro É criminal. porque há muitas vezes eles não precisam disso para nada, Só que está no processo. não é? Já conseguem aceder a essa informação de outra forma, provavelmente. Mas como escreveram aquilo no processo, pedem. Claro, Agora, se isso lhes mas custasse dinheiro, eles já não pediam. Mudavam o processo. Claro, mas Não é? isso tem a ver com exatamente a forma como nós também temos, e entre o ecossistema público e privado, também de conseguir mudar. Vou dar um exemplo do registro criminal. O registro criminal é algo que, aliás, durante anos era presencial, tinha que ser presencialmente buscar o registro criminal, e a própria administração pedia o registro criminal, por exemplo, para a educação, para trabalhar com miúdos, ou no caso Isso é um dos caso, estrangeiros e isso é um caso fronteiras. interessante. Porque é quando a gente pede o registro criminal, aparecem dezenas de opções do fim a que O se fim. destina. Porque dependendo. Ou seja, Por causa do dependendo, template, eu tenho mas que saber qual é o depende- template que Espera aí, vou mas usar. dependendo do fim a que se destina, uma pessoa tem ou não tem crimes no seu cadastro? Pode acontecer. Pode ser visível ou não ser visível. É? Pode ser ou não ser visível, dependendo do que for a tipologia daquilo que foi o crime associado. Pode haver, em alguns casos, não Ok. ser. E, portanto, está escrito na lei. Ou Isso, de seja, facto, é limpo para umas coisas e não é em limpo para alguns outras. casos, pode não ser visível. Isso não é algo que é só em Portugal, é ao nível internacional. Isso é um. Mas ias dar um exemplo, interessante. Pedro? Mas isto para explicar que, por exemplo, nessa área, só por ano passam 3 milhões de certificados de registro criminal para o Ministério da Educação. Portanto, isto eram 3 milhões de pedidos que todos os anos passavam num sítio para o outro, que havia um funcionário do tribunal que o que tinha que fazer era emitir aquela certidão para enviar para o Ministério da Educação e vice-versa. E, portanto, e depois na Educação a mesma coisa. E nos estrangeiros e fronteiras exatamente a mesma coisa que acontecia. Portanto, Esse funcionário devia ser aumentado. Pá. Se ele conseguia emitir 3 milhões, não, mas isto passou a ser automatizado. Este processo passou a ser automatizado. E, foi portanto, nós despedido. temos de continuar a fazer mais por isso. Ou seja, esta ideia da administração ser proativa e nós conseguimos que ela circule. Agora, isto, e eu volto a referir, isto tem um custo. E, portanto, nós vamos ter que fazer refletir este custo naquilo que é a despesa do Estado. Então vamos agarrar e é um nesse, trabalho Pedro, que temos que fazer. para passarmos aqui otimizar. também para uma parte mais da questão da tecnologia, não é? Que é, precisamos de introduzir mais tecnologia do Estado. A digitalização do Estado, a introdução de tecnologia, envolve um investimento, do qual nós agora podemos, graças ao PRR, conseguir fazer grandes investimentos, não é? Porque não tínhamos dinheiro para isso. Mas por outro lado, tu também dizes que nós temos poucas pessoas. Isso leva-me à conclusão que temos que contratar mais pessoas e temos que gastar mais dinheiro em digitalização. Mas nós já gastamos tanto dinheiro no Estado. O Estado já é o maior empregador em Portugal. Se nós colocarmos a blockchain e a inteligência artificial no Estado, precisamos de tantas pessoas no Estado? Não podemos fazer com que o Estado deixe de ser o maior empregador em Portugal? Então, Conseguimos? eu vou, então aí pego Mandei-te na aqui várias, resposta. não é? Certo. Sim, E só eu- que não estou a ver nenhum político tomar essa decisão. Sim, mas vamos esquecer a decisão política. Vamos para a decisão prática, porque a verdade é que há falta de talento em determinadas áreas no Estado. Claro que há. Portanto, temos aqui duas partes. Portanto, o Estado tem que mudar a forma realmente como está organizada. Eu lembro-me quando eu, na altura, tinha funções de Secretário de Estado, tinha reuniões com os sindicatos e os sindicatos diziam-me faltam 1500 pessoas numa das áreas. Então, mas porquê? Porque está inscrito no quadro do pessoal. Então, mas o mapa de pessoal tem 40 anos. Hoje em dia, nós Esse é bom. não funcionamos desta forma. E se nós estamos a renovar os processos e a melhorar os processos, em muitos casos aquele processo desapareceu. Aquela forma de fazer já não precisa de ser feita assim. Porque já não existe aquela forma. Portanto, nós temos que primeiro olhar para os processos, mapear, desenhar novos. Essa é a primeira parte, desenhar novos processos. E, portanto, ao desenharmos novos processos, otimizamos. Portanto, nós já não precisamos dizer, e se há coisa que é boa é processos e orientados à informação, se nós temos a informação, temos melhores decisões. E, portanto, não precisamos dizer, eu acho que preciso de 100 pessoas. Não, eu preciso de 20 pessoas, porque consigo olhar para os meus processos, consigo olhar para aquilo que é a capacidade, aquilo que será a procura e a capacidade de resposta que eu vou ter. E, portanto, eu necessito dessas 20 pessoas. E a parte que é importante ao nível político, de facto, é difícil comunicar isto. Pela primeira vez,
Ao termos essa informação e nós conseguirmos ter essa informação, e por isso é que isto precisa também de um trabalho maior de competências. Qual a informação? Porque já não precisamos das Formação de 100. gestão. Nós podemos dizer, não, nós precisamos de, se calhar, 30 pessoas, se calhar em alguns casos mais bem pagas, em muitos casos. Porquê? Certo. Porque de facto também o nível de especialização é diferente, para fazer aquelas funções. E portanto, nós como Estado temos que mudar a forma como nós também conseguimos trabalhar. Em muitos casos e em muitas áreas, aquilo que é a nossa resposta não é aquela que era há 20 ou 30 como é anos que isso atrás. faz? Deixa ver se eu percebo. Então, nós temos uma equipa de futebol, né, que tem jogadores que estão habituados a jogar numa tática. Mas nós agora queremos mudar a tática completamente. Mas nós não mas temos aqueles jogadores e temos que adaptar os jogadores à tática. Então temos Quando duas... nós precisávamos era de ir contratar novos. Então temos duas coisas. Uma, temos que não vamos deixar de ter aquelas pessoas. E portanto nós vamos ter aquelas pessoas. Mas Portanto, essa é uma premissa mas da qual partimos. nas organizações também funciona da mesma forma. Este é um desafio que todas as organizações hoje em dia têm. Não, que é, numa startup, quando tens uma pessoa que já não se adapta às estratégias mas da uma empresa, essa pessoa sai. uma startup tem poucas pessoas. Mas se estamos a falar de uma empresa muito grande, Uma corporate, sim. uma por exemplo. corporate, e a questão da inteligência artificial é Eles algo que nós despedem. estamos a falar muito. Nem todas despedem. Em muitos em casos Portugal nós estamos tem a muita fazer. dificuldade em fazê-lo, mas porquê lá que fora em muitos despedem. casos, lá fora despedem. Isso não é necessariamente assim. Porquê? Nós vamos Eu conseguir não estou a dizer contratar. não estou a dizer que isso Nós é bom ou vamos mau. ter. Não estou E as empresas têm capacidade económica de ir, por exemplo, ir buscar pessoas ou data scientists à velocidade e à necessidade que possível. Não, nós temos que fazer também o reskill e a upskill das pessoas que temos. Isto é fundamental. Se nós não investirmos no capital humano das pessoas que lá Mas o estão, Estado faz isso. o Estado tem que fazer isso. Eu vou dar um exemplo da justiça. Mas Na porquê é que não faz? Vou dar um exemplo. Nós já estamos a partir ao contrário. Que é porque é que não faz? Não, faz. E esta é a primeira Faz? nota. No PR, vou dar um exemplo na justiça. E este exemplo eu gosto sempre de dar. Quando eu entrei na justiça, como eu referi, passámos a ter este dinheiro, 320 milhões de euros, eu tinha duas preocupações. 4 anos para investir, reformas que a Comissão Europeia diz que se nós não fizermos temos que devolver o dinheiro e, portanto, este dinheiro, dissemos, este dinheiro vai ter que ser muito bem investido e cada cêntimo vai ter que ser muito bem justificado e, portanto, vamos contratar a medição de impacto e perceber o que é feito. Então o que nós fizemos? Primeiro foi capacitar as pessoas. Eu dou sempre esta história. Lembro-me de uma primeira reunião que tive com um dirigente de um organismo. Eu sempre fui muito orientado para números e dados e disse à dirigente, eu preciso dos vossos KPIs semanalmente para ter informação, saber o que é que vocês estão a fazer. E a pessoa diz-me, eu peço desculpa, mas eu não sei o que é que são KPIs. Quer dizer, que é o KPI. E a primeira coisa, um dos primeiros trabalhos que fizemos foi, eu juntei a nova SBE, o ISEG, foi sincera, e a Porto Business School, e juntámos 100 líderes e gestores de projeto que tinham todo este dinheiro para poder fazer projetos, ou seja, reinventar os processos, não é só modernizar, é reinventar os processos, a aprender sobre liderança, gestão de mudança, inteligência artificial, todos estes temas. E uma das últimas reuniões que eu tive com a pessoa que eu referi agora, marcou a reunião para falar sobre os OKRs da organização. Os OKRs são, para quem nos está a ver, os objetivos, uma forma mais ambiciosa de conseguir medir objetivos. O que eu disse, olha, eu só com isto já fico satisfeito. Porque isto de facto implica aqui práticas e mudança na forma como que as pessoas têm de trabalhar. Porque um dos problemas principais que a administração tem é, muitas vezes, não tem competências para esta mudança, muitas vezes contrata e precisa de contratar grandes consultoras que fazem PowerPoints espetaculares, mas que falam línguas diferentes do que são os funcionários. E que não transmitem o conhecimento. E o conhecimento não fica. Até porque não tem nenhuma vantagem fazê-lo. Não, porque não os contratam. Exatamente. Mas também não lhes acrescenta valor e, portanto, também é preciso ver. Isso também não é exatamente verdade. Acho que toda a gente ganha se de facto tirarmos o proveito. Nem Hoje toda a em gente dia, pensa assim, repara. Mas a consultora sequer, não vai tirar a carraça da velhota. Uma boa consultora. Eu já fui consultora, já trabalhei em consultoras. Eu acho que as boas consultoras de hoje em dia, se não tiverem resultados, se não trabalharem sobre resultados, não serão boas consultoras. E, portanto, eu acho que se esse paradigma não mudar, não temos. Mas também temos que trazer, e por isso é que este programa foi importante, o ecossistema de inovação e daí as startups, para responder de forma mais disruptiva. Nós não podemos estar à espera 2, 3 anos de grandes projetos de transformação, de transição, etc., para termos uma resposta, por exemplo, na anonimização, como eu referi há pouco, ou em casos que tivemos de inteligência artificial generativa, em que queremos ali uma resposta rápida que podemos ter. Portanto, nós temos que ter startups que também trabalham connosco. Ora, o que é preciso visto? Primeiro, que as pessoas que estão na administração falem a linguagem que as startups falem. E isto é fundamental.
Portanto, quando fizemos este curso, foi trazer pessoas do ecossistema empresarial, lá de fora, de empresas grandes, de empresas pequenas, de liderança, de outras áreas, para falarem sobre estes temas e porem os funcionários a trabalhar em projetos de forma Pedro, mas as diferenciada. startups não têm tempo para estar a falar sobre os temas. Sim, mas tens toda a parte A académica. questão é como é que eles As conseguem. startups responderam. Eu posso dar um exemplo prático. Vou dar um exemplo. A questão é como é que elas vão. Uma questão é. Uma coisa é irem a uma conferência ou uma Não, as formação. startups respondem. Há centenas de startups a trabalhar com o Estado hoje em dia nas mais diferentes áreas de inteligência artificial generativa, de automatização, de RPAs, de diferentes áreas, na área toda de algoritmos de localização. Há imensos projetos em que temos startups que estão a fazer projetos muitíssimo interessantes, que estão a exportar lá para fora conhecimento e trabalho. Ora, qual é que é o problema? Uma dificuldade que o Estado tem ainda em comunicar a necessidade, isso é uma questão, questões de contratação e a forma como o Estado contrata ainda é muito pesada, muito burocrática, o que faz com que as startups se afastem. E depois, nós, Estado, não fazemos o bom pitch para conseguir atrair as empresas a trabalharem connosco. E, portanto, há aqui um trabalho que pode ser feito e que tem que ser feito. E, portanto, é aqui uma linha, isto para responder aqui ao todo da seleção. Mas tu achas que há. Tu acreditas mesmo que o Estado está interessado em trabalhar com startups? Não só acredito, como eu tenho tu a achas que certeza. há essa necessidade e tu gostavas que assim Não, fosse? isto está a acontecer. E está a acontecer. E existem diferentes áreas. Nós, quando estive na Justiça, criámos um programa chamado GovTech Justiça, que servia exatamente para garantir que tínhamos respostas rápidas. Eu vou dar um exemplo. Quando foi lançado, troca isso por medos. o GovTech é um ecossistema de tudo o que é a componente empreendedora, de inovação, que possa trabalhar na área do setor público. Há estudos internacionais que dizem que o GovTech tem uma dimensão 2 vezes superior à área do fintech. Isto, se nós virmos, por exemplo, o que é que na Europa, o que é a contratação pública tecnológica, tem uma dimensão gigantesca. O que é que acontece? Muitas vezes, na grande maioria dos casos, está de facto restrita às grandes empresas que não têm a capacidade de tempo, resposta para isso. Agora, o Estado precisa, e quando nós, governantes políticos, estamos pouco tempo, precisamos de respostas rápidas e precisamos rapidamente de ter respostas para resolver os problemas práticos que temos no dia a dia, estes tais problemas. Portanto, as startups dão-nos respostas disruptivas e nós precisamos ter respostas disruptivas. Portanto, em diferentes áreas em que nós precisamos de ter essas respostas, não vamos estar à espera 2, 3 anos e, portanto, trabalhar com startups foi fundamental. Eu vou dar um exemplo muito prático sobre este tema. E falando na questão da empresa na hora, quando eu cheguei à Justiça, fui visitar as conservatórias e fui à equipa do comercial e entrei numa sala e perguntei o que as pessoas faziam e as pessoas disseram-me: o que eu faço aqui A equipa do comercial? a área das empresas. Na área das empresas, o que eu faço aqui é inventar nomes para a empresa na hora. Aqueles nomes que parecem estranhos, que têm assim os nomes assim um bocadinho diferentes. Na verdade são Frigideira cintilante. São padronizados. Eles chamam-se eles próprios inventores de nomes. Então havia 7 ou 8 pessoas que a única coisa que faziam todos os dias era inventar nomes. Eles próprios me diziam: às vezes nós já nem conseguimos, já pedimos aos nossos filhos e aos nossos netos para nos ajudarem a criar nomes. Eu disse: não, isto não é possível, nós temos que ir buscar. Eles não conhecem o ChatGPT. Então, imediatamente. Isto foi um bocadinho antes do ChatGPT. Okay. E trabalhámos com uma startup 1 mês depois, com um conjunto de regras. Tínhamos obviamente um conjunto de algoritmos a sugerirem nomes. E no início, que é isto que é engraçado, as pessoas tinham reticências e depois diziam: olha, os nomes são melhores do que aqueles que nós tínhamos hoje em dia e estamos a fazer outras coisas e estamos a trabalhar outras coisas. Isto foi num mês. Por causa do ChatGPT, nós queríamos, mal houve o OpenAI lançou em novembro o ChatGPT, soubemos disso e quando lançámos o programa do GovTech Justiça, trabalhámos como startup e criámos uma coisa chamada Guia Prático de Justiça, que utilizava o GPT, mas com a tecnologia Microsoft, fechada em Azure, só com as fontes da Justiça. E 1 mês depois de ter sido lançado o ChatGPT, lançámos um GPT específico para a Justiça. Fomos o primeiro país do mundo que fizemos isto com uma startup e tinha uma taxa de resposta, em termos de respostas, de 98% logo no início. Isto foi trabalhado num mês e pouco. Portanto, nós precisamos desta inovação disruptiva Mas isso é público? para respondermos. Essa informação
esse Está serviço público, é público? justiça.gov.pt, guia prático da justiça, dá respostas sobre o casamento. Isto, por exemplo, para quê? Dá respostas para áreas Sobre o concretas. casamento, sobre o divórcio, sobre a criação de empresas, ou seja, um conjunto de temas específicos que nós trabalhamos. Eu, enquanto estive no governo, queria até fosse várias áreas da justiça, portanto, obviamente não substitui advogados, nem solicitadores, para as pessoas não terem medo que vai substituir, sobretudo na área dos tribunais, Ainda. alguém, mas que dá respostas de comunicação em linguagem clara. O que é que eu preciso fazer num divórcio? Muitas vezes, em muitos casos, as pessoas iam a um tribunal, mas eu posso ir a um registro, resolver o problema num registro, até à distância, porque a plataforma de atendimento à distância, eu posso resolver à distância um divórcio, fazer um divórcio à distância. Eu, quando ia lá fora, contava muito isto e as pessoas riam-se, porque diziam, muitas vezes os divórcios é a melhor forma É as fazer pessoas à não estarem distância. juntas, e a verdade é que nós podemos fazer isto. E, portanto, a disrupção é fundamental termos para o Estado, porque é muito mais rápido termos resposta. Ora, o que é que isto implica? Implica termos empresas que queiram trabalhar connosco, e temos empresas, e por exemplo, estas começaram a trabalhar. Qual foi a vantagem? Fizeram em Portugal e estão a exportar isto para outros países, porque isto replica-se Repara, em mas não sei quantas vezes. o que tu estás a dizer é nós acabamos por viver várias realidades em simultâneo, não é? Portanto, isso são uma espécie de quick wins, não é? Que funcionam e que dão e que permitem ter um interface simpático e de inovação sobre determinados aspectos. Mas depois, na prática, toda a máquina, não é? Quando um tipo sai desse âmbito e entra na máquina, as coisas já não funcionam dessa forma, não é? Aqui o problema é como é que é possível transferir essa mentalidade de procurar inovar, de procurar novas soluções, de resolver rapidamente, etc., que é feita muito sob pressão política, não é? Como é que se consegue transferir essa dinâmica para dentro da máquina do Estado? E aquilo que eu referi, que é a gestão de mudança e competências. Isto é só a mesma por aí. coisa nas organizações. É É só igual. por aí. Nas organizações é exatamente a mesma coisa. E nas grandes Só que tu organizações. tens uma rigidez muito maior que nas organizações. Mas nós pensarmos nisso, isso é uma barreira. Eu aceitei este desafio. Eu trabalho há 15 anos, trabalhei 15 anos, 7 anos no setor privado, 15 anos no setor público. Nós nunca vamos a tudo e nunca podemos ir a tudo. Mas eu tinha um chefe, na altura um líder, era o Diogo Vasconcelos, que nos dizia uma coisa: mais vale pedir desculpa do que com licença. E nós temos que parar desta coisa de estarmos sempre a pedir com licença. E, portanto, nós não vamos fazer tudo, mas aquilo que pudermos fazer, vamos fazer. E, portanto, é possível. Fizemos este programa de competências. Este programa de competências, se formou 100, agora já formou mais 100 pessoas. E se nós conseguirmos fazer, por exemplo, o registro e o BUPI, tem um conceito de town hall, todos os meses é apresentado o roadmap de desenvolvimento. Integra-se as pessoas e as dúvidas que as pessoas têm, juntam-se as pessoas todas para elas estarem integradas e perceberem qual é que é o caminho. Há aqui um conjunto de processos e de práticas que existem noutras áreas e que nós temos que também trazer. Isto faz em todo lado, existe em todo lado? Não existe em todo lado, mas temos que fazer esse trabalho e temos que iniciar esse trabalho. E, portanto, eu acredito que é preciso ter vontade para fazer e persistência e resiliência. E, portanto, não é uma coisa que seja simples de fazer e que... Agora, se achamos que é um muro que é intransponível, então vamos ficar quietos e não vamos fazer. E, portanto, trabalhar no setor público é ter a vontade e a satisfação de ter um cartão de cidadão. Eu tive no projeto o cartão de cidadão e poder dizer, está aqui. Fomos o primeiro país que tem na lei uma coisa que diz que não pode haver um número único, mas teve uma federação de identidades, que é a criação destes números todos, que na verdade serve para a mesma coisa sem que haja número único. E todos nós temos esse cartão, ou temos por ID. Isso é algo que nos dá vontade de mudar. Portanto, e se as pessoas que Lá estão na fora administração... não é reconhecido, pois não? Não só é reconhecido, como é standard, aliás, foi exportado. No estrangeiro é reconhecido, cartão de cidadão? Cartão, o claro. Eletrónico? É? Não, existe um projeto europeu, portanto, o EI, estou a falar do cartão de cidadão físico. Eletrónico. O cartão, não, estou a falar o cartão do virtual. Eletrónico. O eletrónico é um projeto, é o EID europeu, e é um projeto que está agora, portanto, em termos de autenticação, já é autenticação comum. Portanto, eu, por exemplo, se eu quiser fazer uma candidatura para um subsídio na Holanda, uso a minha chave móvel. Mas podes passar Holanda. A fronteira com ainda não, mas vai ser possível. E, portanto, há um projeto europeu e, portanto, todos os Estados-membros... Electronic ID, não é? Portanto, que nós tínhamos a nossa digital. Wallet, portanto, temos a nossa wallet digital e temos o nosso cartão de cidadão eletrónico e que vai ser no espaço europeu acessível para todos. Portanto, isso é algo que a Europa nos... O nosso novo cartão de cidadão já vem então nessa onda também.
já ajuda, portanto, o nosso cartão serve para cumprir standards europeus e de segurança, e portanto tem aqui um Estou a conjunto falar do aqui novo, né? Que já até tem um chip. que esse já o outro também tinha. Certo, eu também este, tinha, este mas é contactless. tem NFC, este tem é, contactless, este é contactless. Mas isto, o que tem, o cartão novo, tem um conjunto novo de questões de segurança, questões de legibilidade, tem standards europeus que eram necessários existir, porque quando o cartão foi lançado, havia países na Europa que estavam atrasadíssimos nesse processo. E, Tinha o nosso bilhete de identidade. portanto, nós antecipámos muito. Se forem a ver o cartão de identidade italiana, era uma espécie de uma coisa que se abria, tipo um leque que abria com uma data de coisas. Era o cartão que eles tinham. E portanto, agora todos os países da Europa vão ter que ter um ID, um bocadinho como as matrículas europeias, tudo comum, com um conjunto de funcionalidades, de segurança também. E depois vai ser um documento, tem que ser um documento de viagem a nível europeu, aceite em todos os Estados-membros, e portanto tem que ter exatamente as mesmas características. E, portanto, tem essa parte. Agora, o digital é outra parte, que é aí também, que liga com este tal ecossistema de GovTech. Nós na Europa temos que investir naquilo que são a parte fundacional. O que é fundacional existir? Interoperabilidade, todos os Estados-membros comunicarem entre si, ou poder comunicar nas empresas, nos cidadãos, etc. Identificação, e portanto a minha identificação ser a mesma, a minha autenticação digital ser a mesma, e portanto eu não precisar ter uma nova autenticação na Estónia ou na Itália, etc. E portanto isto é fundamental. E a partir daí eu posso criar um ecossistema comum nestes vários países. É por isso que eu digo que ao desenvolvermos em Portugal um determinado sistema que seja inovador, eu posso replicá-lo noutros Estados-membros. Antigamente era mais difícil porque havia a língua, havia tudo o que era a localização. Com GenAI nós rapidamente conseguimos muito mais facilmente trabalhar todos esses processos o que tu estás a dizer, de exportação de produtos. se eu percebo bem, no fundo estás a dizer é que existe uma grande oportunidade no futuro. Um exemplo, por exemplo, no caso do Web3, no caso da blockchain e coisas desse género, o que se fala muito é que a blockchain é os building blocks, portanto é a base onde a seguir se podem construir soluções em cima. E portanto existe uma data de soluções na área do Web3 que são soluções para problemas que a própria Web3 criou e que ajuda a solucionar os problemas em cima da blockchain. E vais criando peças de Lego e depois podes interligar várias coisas, não é? Alguém criou uma solução para aquilo, eu posso interligar aquela solução e aquela solução. Ao digitalizarmos os Estados e os serviços públicos, vamos começar a ter novas peças no nosso, digamos, na nossa sociedade, e que as empresas podem alavancar-se nessas peças, não é? É isso mesmo. Por exemplo, os bancos, em vez de pedirem certidões, ligam-se a uma API do Estado, não é? Existe uma empresa qualquer, uma startup, que faz a verificação KYC e AML e manda os dados não sei para onde. Depois existe outra que faz uma análise do mercado imobiliário e consegue ligar. Portanto, é esta a oportunidade que tu vês em termos de empreendedorismo. É isso mesmo. No Ou Estado. seja, o que nós temos no Estado de garantir é o que é fundamental ser oferecido pelo Estado e que mais ninguém que nos diferencia, que mais ninguém pode oferecer, não é? E portanto o básico. Isso é fundamental. A identificação eletrónica, a segurança, seja um conjunto de coisas que são fundamentais termos ao nível de Depois deixar as empresas construírem em cima disso. depois começar a construir. E portanto o que é fundamental é que estes sistemas sejam suficientemente abertos, obviamente com standards, que se possa construir sobre isto. Isto é que é fundamental a Mas nível então europeu. isso vai acabar com uma redução do número de pessoas que trabalham no Estado? Mas são suficientemente abertos para isso, Pedro? Não- Pedro, são abertos? São Sim, e estão a ser. Os Estão a próprios ser. novos sistemas e as novas regulamentações vão sempre nesse intuito. Estão todos a caminhar nisso, e portanto, seja ao nível de Portugal, seja ao nível dos vários Estados-membros, há esta obrigatoriedade dos dados serem abertos, haver um conjunto de standards, haver APIs de comunicação. Por exemplo, na área só aqui dar um exemplo dos tribunais, com os advogados no e-tribunal, a construção da nova interface para os mandatários, que é os solicitadores e advogados, tem também incluída uma API para ligar os sistemas dos advogados com os tribunais, para não ter que ser aquela forma tradicional que era havia o estagiário que durante a noite, até não sei quantas horas, submetia as peças todas no sistema que eles também tinham, por cima, um sistema idêntico ao que eles tinham, às vezes mais complicado ainda, mas duas vezes não, vai automaticamente. Ou têm sistemas avançados de inteligência artificial, etc., que o podem usar e usam a nossa API para poder fazer isso. Ora, o que é isto é importante? É que nós façamos uma arquitetura a nível público, de setor público, não só nacional como a nível internacional, que permita que isto seja possível, porque aí as oportunidades são enormes para nós conseguirmos construir de facto uma capacidade de gerar novos negócios, ambiente de negócios sobre o que é o setor público, seja para fornecer ao setor público, seja
totalmente setor privado, trabalhar sobre o setor privado. Isto é absolutamente fundamental. E eu acho que isso não só agora está a acontecer em Mas vários países da Europa, como países internacionais. Mas conseguimos fazer isso mantendo a privacidade dos dados? Por isso é que eu digo que nós, Estado, temos que garantir a parte fundacional. E, portanto, estas fundamentals Garantir são que tens importantes. autorização para aceder àqueles A dados. pessoa, Não é? e por isso é que quando nós dizemos que temos muita regulamentação europeia, e é verdade, e há aqui muita coisa, há regras e foram construídas um conjunto de regras para assegurar isso. E isto é importante. E, portanto, há aqui uma parte que é o cidadão tem que autorizar aqueles dados, a partilha de informação, os dados não andam aí a circular sem ser. Há níveis de informação que nós podemos e não podemos fornecer, e, portanto, agora há informação que é pública. E, portanto, aquilo que nós podemos trabalhar sobre essa informação, o poder desses dados de facto é gigantesco para. Mas mesmo o para poder dos trabalhar. dados privados é gigantesco, especialmente quando passas o ónus da autorização para a pessoa que é dona dos dados, não é? Claro. Se eu chego a um hospital e nunca fui àquele hospital, mas estive noutros, os meus exames estão nos outros hospitais, não estão naquele, não é? Se aquele hospital quiser aceder aos meus exames todos, não há nenhum sítio onde ele possa ir requerer a minha autorização para Mas um dos aceder projetos aos que está exames. agora a acontecer é, por exemplo, nos privados poderem ter acesso aos exames do público, mediante sempre a autorização do próprio. E internacional é a mesma coisa. Por exemplo, E o movimento contrário as também é importante. prescrições. Os públicos terem acesso aos que E os estão nos públicos privados. são privados. Portanto, e, por exemplo, as prescrições dos médicos para medicamentos ser aceito noutro Estado-membro. E, portanto, aquilo ir eletronicamente também para outro Estado-membro. Se nós formos à Espanha, aquilo há um papel, à antiga, como nós tínhamos há uns anos atrás. Não tem nada a ver com o nosso modelo. Isto tem que ser algo que, e é por isso que eu acho que há um potencial europeu grande, que pode criar um ecossistema muitíssimo mais vasto do que simplesmente o que nós estamos a fazer. Mas já agora dar aqui nota, que é, ao nível de digitalização, sobretudo de serviços públicos, Portugal, e se virmos os rankings, somos dos países que está mais avançado ao nível de digitalização de serviços públicos. Comunicamos mal a utilização. Portanto, disponibilização versus utilização ainda é algo que há aqui uma discrepância, ou seja, tem que ser maior a utilização do que é, mas já estamos muito avançados. E se formos a países como França, Alemanha, Itália, países grandes, e vemos o que é os serviços públicos na componente digital, temos aqui um salto. Nós temos um salto muito grande e fazemos parte do grupo das Digital Nations, das 9 nações digitais mais avançadas. Mas Da isto não é Europa. conhecido. Não, no mundo. no mundo. Fazemos Estamos parte, no top é o 10 do D9. mundo? D9. Fazemos parte do Digital Nations, é um grupo das principais nações ao nível de Isso é digitalização. interessante. Ó Pedro, e já agora já estamos a falar de dados, começa a puxar a conversa para blockchain. Faz sentido haver uma blockchain do Estado? Isso alguma vez vai acontecer, na tua opinião? Isto é... Eu acho que sobre essa resposta sobre o blockchain, acho que há áreas em que o blockchain vai ter e pode ter sucesso de implementação, mas não me parece que vá concretizar a promessa daquilo que pode ser. Eu digo isto porque Mas tu estiveste na área dos registros. Os registros é uma área óbvia Claro. em termos de Mas porquê? aplicação da blockchain. E então eu explico a questão. Áreas que estão muito regulamentadas, onde há muita regulamentação e muita legislação, não só a nível nacional como a nível internacional, é muito difícil conseguir alterar completamente o paradigma. Agora, onde é que o blockchain tem imenso impacto? Nas novas áreas. Tu estás a dizer, desculpa, estás a dizer que é difícil alterar o paradigma Porquê? significa que poderia ser útil ter a blockchain, só que é muito difícil implementar Porque tínhamos que uma mudar blockchain. tudo, era preciso mudar todo o processo. É o chamado there is no Começar de spoon, novo. não é? Mas De qual é- repente, mas qual é o nós temos que Qual é o mudar. problema de mudar tudo? Porquê? É que temos que mudar tudo. Dá-me trabalho. Não, mas É muitos anos. Na verdade temos- são anos, não é? Porque ainda há pouco dizias, tá, mas É como a é lei. que nós vamos mudar as pessoas e como é que vamos fazer? Quer dizer, então agora de repente já estamos no oposto. Então Na vamos mudar estratosfera. tudo e de repente vamos transformar tudo em blockchain. Não podemos fazer isso. Portanto, nós temos de ver onde é que há oportunidades. E onde é que, por exemplo, no blockchain há oportunidades? Os novos bens. Há muitos, por exemplo, há imensos bens que não existiam no registro porque há anos que não eram necessários nas energias, etc., que nada disso existia. Pode ser blockchain. Na área, por exemplo, rústica, agora este projeto do BUPI onde eu estive, há um potencial enorme de blockchain a ser feito. Propriedade industrial, a mesma coisa. Mas há o um BUPI trabalho. podia ter já ido com blockchain. não é? Pode e pode. E é ainda uma das pode. áreas que está a ser explorada para isso. Agora, é preciso que haja também um misto de iniciativa privada com a iniciativa pública. E, portanto, fazermos aqui um misto das duas coisas. E depois, ir a áreas em que, sobretudo esta parte,
em que realmente ainda não haja uma regulamentação muito fechada, que seja muito, muito fechada, porque realmente dificulta muito aquilo que é o desenvolvimento. Agora, se eu acho que o blockchain é a tecnologia mais promissora no setor público, não acho. Acho que o blockchain é, se eu tivesse, ainda para quem é mais antigo, é o beta do VHS. Ou seja, sabemos que o VHS não era tão bom, mas foi adotado o VHS. Não me parece que o espaço seja aquilo que pode ser. Porquê? Já a inteligência artificial é muito diferente. Mas porquê? em termos de tecnologia. Já agora, porque repara, Porque, como eu referi, Por é causa isto que eu das referi, regras. implica Dos processos implica existentes. um trabalho, repensar um processo tão amplo, que é muito difícil implementar. implementar de uma forma generalizada. Agora, temos que ir a nichos. E, portanto, acho que temos que ir a alguns nichos, identificar alguns nichos. Daí a ser tão importante esta ligação entre ecossistema privado e ecossistema público, para podermos trabalhar em conjunto. Então, aquele nicho, então vamos àquele, vamos trabalhar naquele e vamos começar naquele. Experimentar este. E houve já aí vários que estão a ser trabalhados com blockchain. Mas se tivesse uma varinha mágica e dissesse que podias abanar a varinha mágica e implementar a blockchain numa área que é altamente difícil porque vai demorar muito tempo a implementar, etc., seria uma boa solução? Seria, se eu estivesse num país novo, se fosse um país novo que tivesse a implementar, por isso é que nos países novos, por exemplo, ali no Médio Oriente, há vários países que tinham muito pouca regulamentação e Estou a começar do zero. Estou a começar do digamos zero. assim. É fácil, realmente é fácil. E, portanto, eu diria que há casos em que isso é possível. Até acho que, por exemplo, naquilo que é o apoio que, por exemplo, Portugal dá através também do Banco Mundial, etc., por exemplo, dos países dos PALOP, muito do que podemos fazer pode ser nessa área. Agora temos de ter mais expertise nisso. É por isso que é preciso termos empresas que nos ajudem a fazer isso, porque estão a partir do início, estão a partir do zero. Quando se está a partir do zero, temos a dificuldade que, obviamente, está tudo por Mas se tu fazer. não fazes Mas dentro, temos. como é que podes ter expertise para vender aos outros? Não consegues. Se tu não fazes para dentro, não consegues depois fazer para fora. Mas temos conhecimento, em Portugal temos conhecimento e experiência em digitalização na estratégia de digitalização. Temos empresas que podem fazer e portanto, temos capital humano para isso e podemos aplicar isto. Agora, eu não digo que em Portugal não seja possível, eu acho que é possível. Temos que identificar as áreas em que isso pode ser feito e trabalhar nessas áreas. Se calhar identificar áreas que sejam áreas cruciais, ou seja, que sejam interseções entre outras áreas e que depois Possam por expandir, inerência né? vão Mais do que começar a cruciais, expandir. que sejam oportunidades em que há ali um potencial enorme de oportunidade rápida de podermos Mas ser aí disruptivos. podes correr o risco de criar uma ilha que está completamente à parte do resto. Mas temos que começar com exemplos. E vamos trabalhar em ilhas. No início vamos ter que trabalhar em ilhas. Como eu referi, nestes casos, nós temos sempre estes projetos mais amplos e temos os projetos disruptivos. Nós temos que trabalhar nos dois. Eu achei interessante portanto- a tua abordagem, Pedro, porque muitas das pessoas que trabalham, por exemplo, na área de blockchain e do Web3 percebem o potencial da tecnologia e olham para a tecnologia e dizem assim: não, obviamente, se nós implementarmos isto mundialmente, nós resolvíamos muitos problemas. Né? O problema é o ótimo versus o bom, ou como é que é? O ótimo é inimigo do bom, uma coisa assim, né? Portanto, na realidade, as pessoas até têm razão, mas na realidade o problema não é esse, não é que a tecnologia não seja boa, não é que ela não resolva muitos problemas. O problema é que fazer isso no mundo real que está a funcionar às vezes não é realista. E esse é que é o problema que tu estás a levantar. Ou seja, blockchain no Estado, acho excelente. Colocar o Estado a funcionar em blockchain é uma loucura. Né? Porquê? Porque a dificuldade é conseguirmos, mantendo, obviamente, esse Estado a funcionar, trabalhando com esse Estado, implementar todo o novo modelo. Isso implica uma tal disrupção e uma tal interrupção do que é a atividade do Estado, que faz com que nós não consigamos responder. Eu acho que é muito difícil. Portanto, nós temos que ir àquilo que é o problema e a oportunidade, identificar essa oportunidade. E começar a partir daí e depois ir expandindo. Vou dar aqui um exemplo muito simples. Saiu um artigo, um comparativo, aqui não sobre blockchain, mas sobre inteligência artificial. Um ranking de competitividade há 2 dias, internacional, com 67 países. E perguntaram aos empresários de 67 países quais eram os principais desafios que sentem que vai haver entre a sociedade e a economia nos próximos tempos. E eles referiram, em primeiro lugar, a questão geopolítica e as dificuldades atuais, e o segundo, a inteligência artificial. Mas a questão principal que eles disseram foi como implementar sem
criar total interrupção no dia a dia do negócio das organizações. Foi o principal problema que puseram. Isso é um problema que nós temos todos os dias, que é como é que nós ao mesmo tempo estamos a implementar toda uma componente altamente transformacional de processos, mas mantendo o negócio. Isto é um dia a dia. Ora, no setor político. Desculpa lá, Pedro, isso não é nenhum desafio. Não é? Não, é o maior desafio. Como é que Mas não é um desafio? desafio que sempre existiu, pá, se não Nunca estávamos ainda na idade da pedra. Nunca tivemos um desafio de transformação como uma Nunca componente tivemos como a temos hoje em rapidez dia. com que estamos a trabalhar. A rapidez é muito maior, a velocidade é completamente A diferente. rapidez. Mas o problema é esse. O A problema rapidez, que estamos a falar Tá é a bem, mas- velocidade. a disrupção, a Mas tu tecnologia fazes- e mas- a exigência das pessoas. mas o segredo Nós não nos sempre- podemos esquecer de outra parte, que Pedro, mas é a o segredo sociedade foi sempre, mudou. o segredo foi sempre manter mundos paralelos. Não é? Claro. Ou seja, por isso é que tu não paras. Tens dois mundos paralelos. É um trabalho de estafeta. Então, mas isso foi o que eu Quando referi vão agora. dois a correr e Isso foi o passa. que eu referi. Nós precisamos ter estas de sempre e estar a trabalhar sempre Não, é nestes que, dois senão às pontos. tantas isso começa a ser como desculpa, não é? Ou seja, Não, nós não podemos parar, nós temos os processos aqui a Por isso- funcionar, isto não pode parar e, portanto, mas isso não é podemos. precisamente por isso é que eu disse que está Eu a acho que é- funcionar. mas eu acho que é um falso Eu tinha problema 4 que dá para anos para fazer. implementar o plano e disse: nós vamos fazer isto, doa quem doer, e vamos fazer. E vamos fazer e vamos implementar isto. E vai ser necessário manter o business as usual e ao mesmo tempo implementar os novos processos. Claro. Agora, mas isso eu não tenho dúvidas. Mas o problema aqui, temos um Agora problema tens de ter prático. pessoas dedicadas a isso. como Temos é que ter óbvio. pessoas dedicadas a isso e temos que ter pessoas que tenham conhecimento para isso e perceber que acrescentamos valor. No final, isto tem que ter impacto e temos que saber medir o impacto e perceber para que é que investimos o dinheiro, se serviu ou não alguma coisa, se temos menos pendências, se as pessoas estão mais satisfeitas, se perceberam Pedro, que a mas justiça com está melhor. os rios de dinheiro que o Estado agora tem com o PRR. PRR, o PRR. Mas não é só o exatamente. PRR, também há outros fundos. Portanto, Epá, verdade. está bem, mas só o PRR representa não sei quantos. Mas é claro, Mas, por mas- exemplo, o PRR tem um desafio interessante que é: tu tens 4 anos para implementar aquilo. E se tu não implementares, Perdes devolves o dinheiro. Não é? Certo. Só que a mudança é tão drástica, tão grande, que isto não se faz em 4 anos. É impossível fazer em 4 anos. Mas podes lançar todas as bases para que aquilo funcione. eu Ou seja, tu crias as Mas, bases. não são mas é que no PRR não são as bases. O PRR lá está, são as reformas e evidências das reformas. Pronto, E então lá aí está. os nossos deputados muito europeus é mais- que têm que trabalhar, que é para os nossos PRRs não agora serem chegamos assim. aí, agora chegamos essa parte, que é nós temos que também educar os líderes globais sobre o que é que são os desafios da transição digital. Isso já tem que ser uma agenda, e nós temos que ter uma agenda competitiva na Europa, e portanto temos que ser competitivos e perceber que toda esta componente, isto não se trata só de investimento e de garantir dinheiro. Já temos esta parte boa que é termos métricas de retorno e conseguirmos perceber se esse dinheiro foi. Mas temos que ir muito mais a fundo, não é? Isto tem que ser muito mais a fundo, perceber de facto quais é que foram os resultados, qual é que foi o impacto que teve em várias componentes e, portanto, conseguir trabalhar nisso. E depois isto ter um horizonte temporal diferenciado. Ou seja, nós temos uma Claro, parte de investimento e temos uma parte de manutenção e Mas aí evolução. temos os ciclos eleitorais. Pá, que deixa- Agora, deixa essa é tudo. outra parte, Não é? que é a exigência das pessoas. E eu estava a ouvir outro dia a entrevista ao primeiro-ministro atual e a perguntar: então, mas porquê que não se vê resultados? Não sei quantas. E ele próprio disse: mas está à espera que eu, ao fim de 2 meses, já possa dar resultados nesse tema. Porque a verdade é que o tempo político é, hoje em dia, mínimo. E, portanto, nós, se vamos para uma organização, um grande banco, uma grande tecnológica, temos tempos ambiciosos, mas não são tempos de 2 ou 3 meses ou 4, 5 meses. Ora, se nós queremos fazer a transformação tem que ser mais rápida. Ora, qual é o segredo que temos na administração pública? Tens 4 anos. Não é, mas não é 4 anos. É darmos à administração pública as ferramentas para ser ela própria a fazer essa mudança. É plantar a semente. Porque assim, na Bélgica não tem governo há 1 ano e tal. No Reino Unido, a administração funciona independentemente do governo. E, portanto, se Itália nós também. não dermos capacidade de capital humano à administração pública para ela própria perceber que não há colher e, portanto, que não precisa que alguém lhe diga que não há colher e que prove também ao nível de números e de dados quais é que são os KPIs ao membro do governo, para não ser o achismo, eu acho que devemos ir para ali, eu acho que devemos ir para lá. E, portanto, e que tenha a capacidade disto, teremos sempre isto, que é um governo, está uma administração sempre dependente de governos. E isso é um paradigma que nós temos que mudar em Portugal, que é a administração tem que ser ela própria muito mais capacitada para ser Isso é interessante o que mais estás a dizer. autónoma, porque senão está dependente dos governos. Sabes E o quê? passamos a vida Eu nesta fico- exigência. Escuta, Pedro, eu fico com a sensação que
temos uma administração pública um bocadinho estranha desse ponto de vista. Ou seja, a estrutura hoje do Estado e do poder é um bocado estranha, não é? Porque, do ponto de vista de execução das decisões, os políticos estão todos dependentes dos parceiros técnicos. Ou seja, não dão um passo, não tomam uma decisão sem ter o parecer técnico de alguém a dizer é isto que deve ser decidido. Não arriscam. É a sensação que eu tenho. Ninguém arrisca nada. Aliás, até os próprios presidentes de Câmara hoje em dia já quase não mandam nada porque os técnicos é que mandam em tudo, não é? Portanto, tem que se apoiar sempre em decisão técnica. Tal como os médicos, tem que se apoiar nos exames, e não é só nos exames, Nas diretivas internacionais. Não são diretivas, são os diagnósticos. Não é processo clínico, mas portanto processo diagnóstico. Há um processo em que, perante aquele diagnóstico, ele tem que atuar de determinada forma. Portanto, os políticos estão completamente agarrados e não conseguem tomar decisões porque têm que se basear nas decisões dos técnicos. Mas depois, em termos de visão, daquilo que estás a falar, em termos de transformação, etc., os técnicos não tomam decisão nenhuma. Portanto, ou seja, ficam completamente agarrados e dependentes daquilo que os políticos, a direção que derem, não é? Ou seja, isto leva quase como uma paralisia, não é? Porque uns têm o poder, mas não podem decidir. Os outros têm o poder real no dia-a-dia, mas não têm visão. Eu diria que temos que conseguir atrair. Ou damos visão à administração pública e não precisamos dos políticos. Temos de ter duas coisas. Temos que atrair para a política também mais pessoas. E eu lembro-me muitas vezes de ter muitos colegas do setor privado me dizerem: eu gosto muito do que tu fazes, eu nunca iria para fazer uma coisa dessas. Porque, obviamente, os salários não têm nada a ver, obviamente aquilo que é a exposição pública não tem, é grande e, portanto, as pessoas não querem ir para a componente política. Nós temos que atrair melhores pessoas. Isto é fundamental, porque se nós não atrairmos melhores pessoas, temos sempre este problema que acabaste de referir, que é as pessoas não querem decidir, muitas vezes, porque elas não estão qualificadas. Está bem, mas nós temos que conseguir fazer isso. E, portanto, nós temos que, para isso, também temos que atrair melhores pessoas para isso. Portanto, a parte da componente política é termos políticos que decidam, mas que decidam sobre a informação. Eu acho que nós, hoje em dia, temos que deixar o achismo. Isso eu acho que é fundamental. Temos que deixar o achismo ou aquilo que é a percepção popular. E essa questão da percepção popular, ou seja, há decisões políticas que têm que ser tomadas, mas têm que ser tomadas em informação e dados. E nós temos informação e dados. E, portanto, se essa informação existe, existem dados, existem boas práticas, nós temos fóruns de reflexão para tudo. Nós refletimos tudo. Aliás, se há coisa que nós gostamos de fazer é refletir para tudo, sabemos tudo. Agora, nós levamos 50 anos a tomar decisões importantes. Então, mas com base em muita informação. E, portanto, não é por falta, 50. Não se dá de certeza por falta de informação. Eu acho que era possível haver o achismo. Agora, acho que era, se houvesse o achismo, já tínhamos o aeroporto há muito tempo. Eu acho que havia informação e já há informação há muito tempo. Agora é preciso que, de facto, que haja... Já tínhamos o aeroporto construído há muito tempo. Certo. Talvez no sítio errado, mas já tínhamos. É assim, eu acho que nós, de facto, temos dificuldade em tomar decisões baseadas em informação. Porque achamos sempre que há sempre uma melhor informação para podermos tomar uma decisão. Exatamente. Isso é uma coisa. Exatamente. E depois temos uma pressão pública que nos instiga ainda a fazer mais isso. Ou seja, há sempre alguém que diz: mas se calhar não pensaram nisto. Não pensaram nisto. Há sempre isto. Não, isto não pode ser assim. E, portanto, há um momento em que se decide. E, portanto, isso é uma primeira parte. Segunda, a questão da administração. É uma administração que tem que ser mais forte, mais qualificada, tem que ser autónoma. Não quer dizer que, obviamente, não tenha uma orientação política. Claro, isso é óbvio, não é? Isso tem que existir. Agora, tem que ter capacidade de discussão e tem que ter uma capacidade de argumentação e de perceber, de facto, e de contra-argumentar ou de poder complementar aquilo que é a informação política que possa existir, porque senão, de facto, estamos sempre a navegar em algo que é o desconhecido. Isso é importante e é isso que também descredibiliza muitas vezes aquilo que é a nossa capacidade de podermos executar reformas, como levar as reformas junto das pessoas, Pedro, porque passamos a vida no polígrafo. A vida no polígrafo, se é verdade ou se é mentira. Pronto, mas a questão que está, que eu te levantei, é que nós temos sempre um conflito entre a decisão técnica e a decisão política. E já agora, uma é eleita e a outra não, né? Exatamente. Outra é nomeada. Portanto, não temos sempre um conflito. Mas esse felizmente conflito não temos latente, assim tantos conflitos. Temos conflitos visíveis, que mas é diferente. Está sempre latente. Tu não tens conflitos. Ou melhor, a maior parte dos conflitos não são visíveis.
porque simplesmente alguém se abstém de o assumir, diremos assim, não é? E acho que normalmente quem se abstém de o assumir são os decisores políticos, que no fundo prescindem e dizem, ok, se há essa decisão técnica, eu vou seguir essa decisão técnica. Porque senão depois são chamados à pedra, não é? É como ao médico. Se dizem que perante aquela situação ele perante aquele diagnóstico, ele tem que recomendar aquele tratamento e ele vê que aquele tratamento não é o melhor para aquela pessoa, ele não vai fazê-lo. Porque se correr mal, ele está lixado. Porque tomou uma decisão fora daquilo que é o habitual, não é? Aqui o político é a mesma coisa. Se ele toma uma decisão que é uma decisão política contra um parecer técnico, ele vai ser cilindrado logo a seguir, não é? Pelo menos vai estar exposto. Sim, mas provavelmente vai ter. Só se as consequências Tem de forem más. haver, Mas as consequências forem boas. eu acho que temos duas coisas. Eu acho que deve-se ouvir, e isso acontece nas organizações, é a mesma coisa. Eu acho que temos que ouvir a informação. E, portanto, temos que ter acesso à informação, temos que ter pareceres, temos que ter aquilo que é. Temos que ouvir boas práticas e conhecer as boas práticas, que isso é Mas tu fundamental. alguma vez foste contra um parecer técnico? O que é um parecer técnico? É tu tens o assessor, o técnico lá do sítio, da organização onde tu estás inserido, Não, pedes o parecer e ele diz: mediante não sei o quê, de acordo com o decreto-lei não sei o quê, não sei quantos, deve-se tomar esta decisão. há aqui uma ideia que é. Eu E tu dizes: uso não, muito esta expressão. eu sou de outra opinião. Muitas vezes Fizeste usava isso? a expressão. Pedro, fizeste? Eu dou esta resposta. E já quando estava na administração, há uma expressão que se usa muito na administração pública. Alguém diz: a lei não pode ser porque a lei não permite. Uhum. A lei não permite. Então, mas nós estamos aqui para conseguir ter a certeza que vamos ter uma melhor resposta. E a componente política também tem aqui uma componente de decisão. Se a resposta no óbito, no certificado de óbito, é ele ser permanente, então é óbvio que nós temos que alterar isso. Então vamos alterar a lei para que isso seja possível. Porque é evidente, porque é aquilo que as pessoas pediram. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Não é só o parecer, é perguntar às pessoas, é perguntar aos especialistas, é ouvir as pessoas o que é a opinião, é fazer auscultações, é observar, fazer desenho de serviços. Mas as É isso que é pessoas, como tu fundamental. disseste, têm preconceitos. Mas por isso é que preciso ouvir várias, não é só uma pessoa, é ouvir. Agora, no final é preciso tomar uma decisão. E portanto, nós temos que conseguir Nem tomar que uma decisão passe. baseada em informação e Nem que dados. passem 50 anos. Mas hoje em dia não passa 50 anos. Hoje em dia nós temos informações, as informações são rápidas e conseguimos. Por isso é que eu digo que eu tenho que ter KPIs todas as semanas, que é para poder decidir e perceber e antever que se eu vou ter determinada procura do cartão de cidadão ou do passaporte ou não sei quanto, se calhar naquela altura temos que ter mais meios naquele momento e temos que tomar decisões baseadas em informação. E o problema, no geral, é que as pessoas acham que haverá alguém que fará isso por nós. E o que é importante é: há decisões que têm que ser tomadas. Eu estive lá para tomar decisões difíceis. Estarei sempre a tomar decisões difíceis. Seja ao nível político, seja ao nível técnico. É preciso fazer isso. E todos nós também temos que ter capacidade de o poder fazer. Agora, baseados em informação, nós temos que ter informação. Várias fontes de informação. Não é um parecer. São várias. Várias. É preciso falar com os vários intervenientes. Porque a lei não permite, não é uma resposta. Isso não é de facto uma resposta. O que nós temos é de perceber: a lei faz sentido ou não faz sentido? Se faz sentido, então, ok, vamos manter. Se a resposta, se as pessoas pedem que as empresas sejam mais competitivas, então vamos trabalhar sobre isso e vamos perceber o que é preciso para que as empresas sejam mais competitivas, porque senão não fazemos nada. Mas aí já estás a soldo das empresas e do setor privado. Não estou. Não acho que seja É uma por aí. piada, é uma piada. Isso tem a ver com. Não, isso tem a ver com uma percepção pública que nós também temos que saber trabalhar. Tu E estamos tiveste um governo que foi abaixo por causa disso. Porque estava a falar com empresários. Por causa da percepção pública. Por causa Não é? da percepção pública. Claro. E há aqui, Não obviamente, só eu não vou percepção falar. pública, porque tiveste o Ministério Público envolvido no Não caso. vou falar obviamente, de casos específicos, mas é fundamental perceber que há decisões políticas e é preciso tomar decisões políticas. Claro. As decisões políticas servem para, evidentemente, servir os interesses daquilo que são os cidadãos, as empresas e a competitividade de Portugal. Isto é fundamental existir e, portanto, é essencial que isso exista sempre. E, portanto, nós temos que trabalhar sobre isso. E, portanto, é nessas decisões que nós temos que estar empenhados em fazer, seja este governo, seja o próximo governo, seja qual deles for. Sim, Senão vamos estar sempre só não neste precisamos do país Estado do para queixume nada, e do não se pode fazer assim, ou do... Pedro, nesse caso, porque senão não precisamos do Estado para nada. Não é? Pomos a inteligência artificial a substituir tudo. Nós
nós precisamos do Estado por muita coisa, né? Nós precisamos do Estado da coesão, pós-direitos. Estás a dizer, não precisamos de pessoas no Estado para nada. E- Não, é Temos porque aí- repara, se não há decisões, se não há respostas, ou se não houver respostas, É preciso tomar decisões. não é? Se não houver respostas, se as respostas são apenas técnicas, Uhum. se não há visão política, ou seja, se não há necessidade de ter uma visão, Mas isso foi o que eu política, disse. É preciso ter eu uma sei, visão. eu sei, não estou a contrariar. Eu estou a dizer se for efetivamente assim, se for completamente anulada a componente de visão, decisão, de orientação completamente personalizada, chamemos assim, seja aquilo que for, se for só técnico, então a inteligência artificial substitui tudo. Certo, deixamos de necessitar de pessoas. Olha, e fica aqui o voto para que tenhamos cada vez mais pessoas a tomarem decisões difíceis e a agarrarem nestes que sim. grandes desafios e a continuarem a fazer, porque realmente a única forma de resolver é fazer, é implementar as soluções, é trabalharmos nela, é continuarmos a insistir, como disseste, persistência. Até fiquei com a ideia que às vezes os políticos têm que ser mais resilientes e persistentes que os empreendedores a criar startups. É verdade. Malta, e vocês, obrigado por estarem desse lado, já sabem, nós voltamos para a semana. Se conheces alguém que devia ouvir este episódio, não te esqueças de partilhar. Se por acaso não concordaste com alguma coisa ou tens alguma coisa para dizer, deixa-nos os Vai a comentários. tribunal. Ou então vai a tribunal. Há um julgamento de paz. que é para Obrigado, ser um Pedro. bocadinho mais rápido. Obrigado, Obrigado, Pedro. Pedro. Obrigado a todos. Obrigado. Dá-lhe.